Apresentando um pouquinho aqui as pessoas que vão participar hoje, o José Brazuna e a Patrícia Lima fazem parte da IAS. A IAS é uma startup, né, oferecendo serviços aqui para as gestoras, soluções aqui. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o trabalho que eles estão desenvolvendo, o que eles estão fazendo hoje no dia a dia. Eu vou falar um pouquinho do Hub Fundos, né, pela RTM, que é um produto que a gente está criando aqui para ser o hub centralizador aqui do mercado, olhando tanto a parte de informações, de dados, para poder apoiar toda a indústria de fundos. E depois a gente vai ouvir um pouquinho aqui o Daniel Maeda, que eu acho que é o momento mais esperado aqui, que todo mundo quer entender, né? Quer ouvir um pouquinho do regulador aqui, como que está o processo de adaptação, se vai ter ou não prorrogação da 175, né? Eu acho que tem um desafio grande aí. Eu acho que essa pergunta vai acontecer ao longo do debate. E a ideia é a gente poder falar um pouquinho mais hoje sobre não só a resolução 175, mas falar também um pouco dos desafios que, né, as instituições estão enfrentando aqui, principalmente as gestoras, né, de recurso aqui no período de adaptação e também as oportunidades aqui, as soluções que a gente pode oferecer para tentar facilitar esse processo aqui no dia a dia de vocês. Então é isso, gente. Eu acho que o primeiro passo aqui é passar aqui para o José Brazuna. Ele vai comentar um pouco da pesquisa, né, uma pesquisa que foi feita aqui pelos gestores, para entender um pouco o fluxo de adaptação que está tendo da 175. Esse tema essa pesquisa vai ser matéria do valor econômico e eu acho que ele pode comentar um pouquinho aqui como está o processo de adaptação. Bom dia, gente. Bom, como vocês viram, o tema do evento é governança de gestoras, né? Então, eu estava conversando agora há pouco com o Maeda, falei, vamos tentar segurar a turma, que eu acho que tem dois polos centrais nessa discussão da norma, que é governança da gestora, a relação e o produto. E eu acho que, obviamente, como quem paga a conta é o produto, às vezes a gente sente no mercado que as discussões estão muito centradas no produto, que não aparentemente, mas realmente a maior revolução que eu acho que a gente tem nessa nova norma é efetivamente nas possibilidades de produto, mas primeiro tem que arrumar a casa e depois mexer com o produto, né? Então a gente sentiu que era necessário ter essa discussão mais ampla sobre governança, porque fica parecendo que é simples, e falar assim, tudo bem, lá em casa a gente resolve, agora vamos mexer com o produto, mas eu acho que uma coisa que até a gente tem sentido que tem atrapalhado até o processo de adaptação é não resolver a casa primeiro para depois pensar produto. E não por acaso, também não puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, mas é que a ideia desse evento é porque a IAS, na verdade, é uma empresa que a gente começou bem antes da questão da 175, óbvio que a 175 ajuda a beça a gente, mas é uma casa de soluções para a governança de gestoras, principalmente. E agora a gente migra para a consultoria também. Então, óbvio que a gente já tinha uma série de serviços que a gente mirava para gestoras, e eles estão sendo amplificados com a 175, porque se a responsabilidade do gestor aumentou, tem mais coisa para fazer, se tem mais coisa para fazer, tem mais oportunidade de terceirização, acho que a busca de sinergia e de enxugar estruturas é o nome do jogo, né? A gente está no mercado cada vez mais competitivo. E óbvio que melhorar a qualidade implica em mais custo, né? Não tem jeito. O gestor reclamou a vida inteira que talvez ele era menos dono do produto que ele era, a CVM deu produto para ele agora, e parece a criança que às vezes não sabe o que fazer com o brinquedo, né? Então, eu acho que a gente tem um mercado de muita oportunidade, no momento que talvez não é tão fantástico como que também não dá para querer tudo na vida, né? Mas quando a gente pensa em gestor independente, hoje o mais típico de macro e de equity, óbvio que a gente tem 2 anos que têm sido muito duros, mas não dá para casar tudo, né? O melhor momento de receita com o momento de despesa. Então, eu acho que quem está nesse negócio no longo prazo se adapta. Quem está nesse negócio por oportunidade desiste, né? Então, a ideia que a gente fez aqui dessa pesquisa era medir um pouco essa temperatura do processo, você passa para a apresentação, do processo de adaptação das gestoras e um pouco do lado comportamental, procedimento. E eu acho que tem muita coisa aqui que mostra mesmo o quanto foi dura essa norma e quanto eu acho que vai ser um processo mais longo do que a gente imaginava, né? Então, a gente rodou essa pesquisa de 16/11 até 4/12, assim, só botando um disclaimer, uma pesquisa que foi feita pela gente, então, quem for profissional da área de pesquisa não se ofenda, porque todas as métricas de rigor estatístico, etc., da pesquisa não foram respeitadas. Então, não escolhemos um grupo da maneira estatisticamente correta, nós simplesmente criamos as perguntas e lançamos para a nossa base de contatos de gestores. E aí, como ainda a resposta era anônima para incentivar
a resposta, também a gente não tem nenhum controle se numa mesma gestora várias pessoas responderam, ou se quem responder era um profissional que nem está trabalhando na área. Então, assim, entendam como um cheiro, vamos dizer assim, uma temperatura, sem nenhum rigor mais profissional de pesquisa. O público foram gestores, a gente mandou para os nossos contatos e mandou também para a base de e-mail que tem na CVM de gestoras credenciadas. Então, de alguma forma, toda a gestora recebeu. Não que sempre o e-mail de contato no site da CVM nem sempre é o mais adequado ou ainda existe, mas que a gente mandou. A gente teve 41 respostas. E, começando aqui da pesquisa, a primeira questão era se a gestora havia mapeado um comitê ou qualquer órgão mais formal para ajustar a sua realidade a um 175. E aí, óbvio, também eu acho que tem aquele efeito dessa pesquisa que constrange falar não, né? Mas mesmo assim, quando você fala não, parece que você não é organizado. Mas mesmo assim, a gente viu que 1/3, vamos dizer assim, do mercado não nomeou uma estrutura formal, ou seja, não falou assim, ó, esse grupo aqui vai se reunir toda semana, todo mês, ou tem um comitê, etc. e tal. Então, acho que 66% é bom, mas eu acho que se a gente tirar os tímidos aí, talvez a gente vai descobrir que metade fez, metade não fez, e foi assim que se tocou a vida. Não que seja melhor fazer de um jeito ou de outro, mas é um sinal. Aí a segunda pergunta era se esse comitê se ele tinha uma estrutura formal, ou seja, se tinha um coordenador, reunião fixa, ata, reporte, que é uma forma de reforçar a primeira pergunta, né? Ou seja, tem um processo mesmo, ou a gente está aquela conversa de café, você viu a norma, vai dar trabalho, etc. e tal. E aí a gente vê que começa a chegar mais naquela minha expectativa, né? Ou seja, 52% fala assim, não tem a estrutura formal e tal. Então, aqui a gente já acha que na gênese, porque se a gente olhar, a norma saiu na véspera do Natal do ano passado, né? Então, assim, vamos fazer aniversário de um ano agora, né? 23 de dezembro, é uma data super boa. Mas aí eu entendo o seguinte, eu não me apresentei direito, mas eu trabalhei muito tempo na Ambima e eu era responsável pela área de fundos e fazia interlocução com a CVM, né? Então, isso é da minha época, assim, o regulador se vinga um pouco, né? O mercado que é o ano inteiro, que tem aquele ritmo e tal, e o regulador fala assim, tá bom, eu vou soltar tudo esse ano, mas a Receita Federal solta normativo na última semana do ano, a CVM solta e é do jogo. Enquanto os profissionais de mercado estão querendo ir para a praia, né? Então, acontece. Então, aqui eu acho que já começa a mostrar que, realmente, assim, a sensação é que não houve uma estrutura mega formal e tal, para um negócio que é muito impactante, né? Depois, assim, desde quando o grupo atua? Aqui também acho que é um sinal que teve demorou para ter um choque de realidade, né? Porque a norma tem 1 ano e, basicamente, 48% começaram esse trabalho há mais de 180 dias, mas uma grande parte começou há 6 meses atrás, né? Entre 90 dias e 6 meses atrás. E pior ainda, 10% do mercado aqui de amostra começou a se mexer quando acho que viu, sei lá, a manchete no Valor Econômico de que daqui a um mês os fundos se adaptam, né? Então, aqui mostra um pouco que é do jogo, mas acho que também por ser uma coisa tão impactante, gera uma certa, vamos dizer, letargia para começar, né? Porque aí volta naquela questão, o mercado não está tão favorável e tal, então o cara fala assim, cara, não sei nem se vou ter emprego, quanto mais mudar o mundo, né? E aí, assim, indo mais na veia, perguntando se já implementou alguma mudança efetiva, mas aqui no sentido de políticas, manuais e etc., compatíveis com a CVM 175 e com o novo Código da Ambima. Porque, no fundo, as obrigações do Código estão valendo desde 1º de outubro. E diversas obrigações, aí voltando na discussão de produto e gestor, por mais que tenha um prazo de adaptação de produto, as regras de governança, de uma maneira geral, de responsabilidade, elas já valem, né? Então, aqui a gente viu que 61% ainda não colocou que não implementou nada, mas está atuando. Aí 24% falou assim, alguma coisa já foi implementada. Aí aqueles 10% que a gente já viu lá atrás, que começou a ver o assunto há 30 dias atrás, falou, não começamos. E uma minoria aqui que eu tenho minha dúvida, ela é uma minoria falando, olha, já fiz tudo. Eu acho que aqui tem gente que fez tudo e tem gente que acha que fez tudo, né? Porque em discussões com alguns gestores, a gente, quando conversa hoje, por exemplo, a gente tem uma das coisas que a gente faz é uma automatização da parte de atendimento a políticas e governança. Quando a gente coloca esse produto, a gente às vezes ouve o gestor falar assim, não, mas na parte de política interna não tem muito impacto, né? E por quê? De novo, um foco muito no produto. Então, eu acho que desses 5 tem gente assim, falando, pô, mas tem que mudar a política, não é ver se vai ter classe de cota, como é que vai ficar o rebate, como é que fica esse tipo de coisa. Então, acho que tem gente aqui que cumpriu a lição de casa e tem gente que ainda está um pouco perdida.
E aí uma pergunta mais geral, assim, de quanto você acredita que a sua instituição está preparada no momento, entre termos de governança, controle, etc. Aí 58% diz que acha que está 75% preparada, né? Então, acho que tem um otimismo grande, o que é bom. 32% dizem que está 50% preparada já para atendimento à norma, e uma minoria aí, de novo, o extra-otimista falando que está 100% preparada, e o desesperado ali que está 25% preparado, que acho que é aquela turma ali que começou a olhar a norma há 30 dias atrás. Aí a gente foi agora, continuando no tema, assim, se a alta administração tem dado apoio e estrutura para a mudança necessária. Aí também, assim, vira um pouco de vestir a camisa, né? Então, 37% diz que sim, aí 32% aquele assim, sim, mas sem um processo claro de mudança acordado, né? Então, acho que o primeiro, assim, vamos fazer. O segundo, acho que é vamos fazer, mas quando se fala de budget ou alguma coisa assim, não tem muito uma direção clara, né? Como é que vai funcionar. 24% é não, e aquela expectativa que os administradores vão continuar dando suporte. Então, ele fala, cara, eu acho que, por enquanto, vai meio que muda a norma, continua do jeito que está, muda os papéis, mas eu vou continuar pedindo para ele me ajudar. E 7% é aquele não tem um plano, não tem um plano, e a gente está sendo totalmente reativo. Então, está ficando claro que assim, tem uma minoria de 5% a 10%, que eu acho que está meio indo na onda, né? Vamos dizer assim, e ver o que acontece. E às vezes torcendo para a coisa passar e não acontecer nada, né? É essa impressão que passa, né? E não vai ser bem assim. E aí a gente fez algumas perguntas que eram assim, a gente listava ali 10 alternativas, ou 5 ou 7, eu não lembro quantas eram, mas a gente colocava para ele falar quais as duas que ele mais se identificava. E aí a gente pegou nessa primeira aqui, 27% elegiam essa alternativa, que era que a maior parte das obrigações adicionais ao gestor, no nosso caso, vão ser apoiadas em definitivo pelo administrador, e tudo vai mudar pouco nesse sentido, e o administrador não vai cobrar por isso, porque a gente continua pagando a mesma taxa, e eu acho que já está embutido, e vai continuar sendo desse jeito, e para a gente gosta desse modelo. A segunda alternativa mais votada era assim, olha, que é engraçado, que ela meio que conflita com a primeira, né? Cobramos muitas vezes um posicionamento do administrador sobre o seu novo modelo de negócio, mas as respostas foram postergadas quase até a véspera da validade da norma. Então, tem quase uma esquizofrenia aqui, né? Acho que a primeira é uma torcida, mas assim não está muito claro, e aí acho que assim, o mercado, até a expectativa nossa aqui, a lógica da CVM sempre foi assim, que determinado prestador de serviço que faz um serviço pode fazer aquele serviço, e se ele fizer outros, tem que ser segregado, né, daquela atividade fim. Então, por exemplo, uma grande dúvida que a gente tem é assim, tá bom, se hoje a administração é diferente do que era ontem, né? E o administrador talvez vai continuar prestando algumas coisas. Pô, como vai ser dentro da estrutura, né? Vai ser uma outra divisão de negócio dentro dos administradores, ou vai tudo no pacote, ou a Ambima e a CVM vão falar assim, não, tudo bem, se você é o terceirizador do Know Your Partner, da contratação do distribuidor, você pode fazer administrador, mas, olha, esse é um outro business, tem que ter um outro contrato, tem que ser segregado. Enfim, eu acho que não está muito claro até como o mercado pode continuar centralizando na mão do administrador. Tá? Então, é por isso que eu acho que tem um pouco essa dicotomia. Tipo, olha, a gente tem um monte de dúvida de como é que vai ficar, mas a gente espera que continue, que o cara continue fazendo para mim. Esse foi um pouco, acho que, a mensagem que a gente pegou. Aí, também a mesma coisa. A outra pergunta era sobre expressões eleger ali expressões que mais ele concorda sobre a implementação do acordo operacional entre administrador e gestor, assim, a temperatura de como sutar. Não, minto, aqui não era escolher, não, eram 3 alternativas. 61% elegeu como primeira que, olha, o administrador enviou o acordo operacional às vésperas de outubro, teve uma pressão enorme para assinar, pouco espaço para discussão, mas eu não assinei, o processo está em aberto, estamos negociando. Então, e acho que isso reflete mesmo o que a gente tem conversado. Ainda assim, cara, a coisa ficou muito em cima da hora e eu não vou sair assinando por pressão. Aí 29 ainda é outra situação que a gente tem visto muito. Fala assim, olha, eu nem recebi o acordo operacional, a gente tem cobrado. E a questão era genérica, tá? Então não é que ele não recebeu tudo ou nada, cada um responde como quiser. E aí o 10%, que eu acho que é aquela nossa galera lá de trás, né, dos 30 dias e tal, administradores enviaram acordo com muita antecedência, a gente fez várias reuniões, houve tempo hábil para a negociação das alterações. Então, que eu acho que aqui disfarça também alguém que fala assim, cara, eu assinei lá e eu estou tentando arrumar o menos de atrito possível, né? E, de novo, aqui, como tem sido sua discussão com administradores aí a gente foi um pouco nas questões específicas, a gente jogou algumas questões mais gerais aqui de responsabilidade do gestor, né?
Como é que está a discussão com o administrador sobre enquadramento de fundos, gerenciamento de liquidez, know your partner due diligence e contratação de distribuidores e outros prestadores de serviço? Aí a gente começou, a mais votada ali com 63%. Ó, não está muito claro como isso fica no longo prazo, se vai ser um serviço cobrado separado, se ele faz para mim. Eu entendo que essa discussão vai ficar mais clara apenas após eu adaptar o estoque de fundos e ficamos inseguros se estamos atuando adequadamente sobre o nosso papel. Então, aqui acho que é natural, né? Porque, como tem muito fundo que ainda tem uma coisa no papel, contratos que ainda estão valendo na norma antiga, e já tem um pensamento de assim, olha, se eu começar um fundo amanhã, como é que vai ser a parte contratual, ao mesmo tempo que eu tenho fundos antigos e daqui a pouco você vai ter fundos migrados, né? Então, realmente, acho que vai ser um desafio, porque a gente vai conviver com 3 mundos daqui a pouco, né? Fundo novo, que talvez vai ser um misto de algumas coisas funcionam na regra velha, na regra antiga entre o administrador e o gestor, fundo adaptado, que esse não tem muita desculpa para estar na transição, e fundo antigo, que ainda está ongoing. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem visto até... E acho que um papel assim da CVM e da Ambima, que tem sido muito claro, é de dar uma grande mensagem de que, olha, a gente vai vendo isso conforme o jogo, a gente vai ser super razoável e flexível no bom sentido para entender os diversos arranjos, sabe? Então, essa pergunta aqui, acho que ter essa resposta como grande maioria é natural. A segunda era, já temos claro dentro da gestora de que iremos atuar nessas funções, e discutir com o administrador a revisão das condições contratuais, já que se ele tem menos função e responsabilidade, tem que fazer um rebalanceamento. Então, isso a gente também tem sentido nas discussões de alguns players, de falar, pô, pode até não ser agora, mas se eu tinha um pacote de responsabilidade, uma taxa, isso vai ser quebrado, alguma hora vai ter de ser claramente subdividido, eu quero entender quanto eu estou pagando por o quê, porque eu posso optar ou não, né? Então, isso eu acho que, assim, a gente conversando até com um grande administrador, e alguns que a gente conversou bastante nessas rodadas, e eu acho que a gente até tem um papel legal, porque a nossa conversa acaba sendo mais neutra, né? Eu sou quase um agente de pesquisa quando eu converso com ele, não sou um cliente, né? Alguns colocam muito claro, assim, olha, eu acho que tem que na transição, vamos baixar a bola, ajustar o negócio, e depois a gente começa a separar o joio do trigo, e, sei lá, em 5 anos a gente vai ter uma mudança brusca, mas agora nem eu sei direito quanto eu quero cobrar, nem você sabe direito como você quer pagar, né? Alguns administradores, naturalmente, olham e falam assim, cara, hoje eu ofereço meio que o mesmo pacote de serviço para todo mundo, né? Se eu vou ter de oferecer pacotes diferentes, isso impacta no meu operacional, eu não sei onde eu tenho ganho de escala, onde eu não tenho. Então, eu acho que aqui vai ter um lado muito grande dessa lição de casa de negócio mesmo. E a terceira opção é, gostaríamos de um modelo intermediário, tenho conforto em contratar parte dessas obrigações do administrador, como, por exemplo, enquadramento, e parte eu mesmo irei realizar, mas quero flexibilidade de arranjo comercial para poder mudar isso ao longo do tempo. Então, isso também, a gente tem conversado com alguns gestores, e fala assim, pô, enquadramento talvez é um negócio que é mais reloginho, apertar botão e tal, o administrador faz bem, tem mais dado. Agora, questões mais gerenciais, contratação de prestador de serviço, por que eu não posso? Eu posso, talvez, topar um know partner muito mais ágil, flexível e talvez até menos rígido pelo tamanho do meu negócio do que uma grande instituição. Então, eu acho que a gente realmente vê uma tendência de modelos de negócio distintos, e eu acho que a pesquisa reflete um pouco isso, né? A outra pergunta era qual você acha que vai ser o impacto de médio prazo da CVM em sua estrutura? E aqui eu não botei ordem hierárquica, aqui eu botei meio do não para o sim, né? Então a gente viu que tem alguns extremos. Então, o primeiro é não precisaria reforçar, seja ampliar ou qualificar mais a minha equipe, ligada a operações, risco e controle, pois as novas responsabilidades necessárias vão ser adequadamente assumidas pelo time. O apoio do administrador também irá compensar. Então, aqui é um time otimista, vamos dizer assim, no extremo. A graduação um pouco menos otimista, não precisaria reforçar o time, mas ampliaria a contratação de prestadores de serviços, consultores, advogados, etc., ou ferramentas tecnológicas e softwares. Aí depois, o pouco mais do lado do sim, precisaria reforçar o time apenas de maneira pontual, e na outra ponta, que teve alguma concentração de resposta, acredito que eu vou precisar reforçar o time e ainda ampliar a contratação de prestadores de serviços, que sejam consultores, advogados, ferramentas, etc. Então, tem uma convicção grande que vamos dizer assim, dou conta do recado, e no outro extremo, assim, dou conta do recado e eu não quero ter 100 pessoas aqui, eu vou tentar terceirizar. Então, e, finalmente, assim, a cereja do bolo, para pensar no longo prazo, que eu achei que até deu um cenário diferente do que eu imaginava, se o cenário trazido pela 175 em termos de governança tem motivado alguma discussão interna de mudar o modelo de negócio, buscar alguma fusão com outra gestora ou vender a gestora.
Ou seja, bem aquela pesquisa, isso vai transformar tanto o teu negócio que se você não se vender, se comprar alguém, juntar, ou você vai ter de sair do business. E aí é engraçado que assim, não vamos conseguir ser eficientes, não deu mais que 50%. Então, ainda existe talvez um pensamento. E aí acho que a gente junta, talvez, realidade de mercado, que para independente não tem sido muito bom nos últimos anos, com uma pesquisa que fala olha, vai dar trabalho. Depois do sujeito responder 9 perguntas, na terceira acho que ele cansa, né? Então, acho que ele fala assim, não, vamos conseguir ser eficientes, mas assim, 54% fala assim, ainda não, mas eu acho possível no médio prazo isso aqui impactar de tal forma que eu possa pensar em vender, comprar, juntar, etc. E 7% talvez, aí pode juntar, sei lá, a gestora que perdeu muito recurso já, e aí agora tem que aumentar o custo, fala assim, não, a gente está analisando esse cenário, sim, por maiores custos e riscos. Então, como eu falei no início, assim, acho que a ideia que foi uma pesquisa, a base eram 41 gestores, até alguns eu conheço que responderam, outros colocaram que não, mas acho que ele mede um pouco a temperatura do que a gente está vivendo. E aí, obrigado. Qual que é a ideia agora? Para falar um pouco, acho que talvez de alternativas e soluções e visões nossas, a Patrícia vai passar um pouco do cenário do que a gente tem pensado em termos de soluções para o mercado, né? E depois o Aloysio também falar um pouco disso, do que a gente tem feito em parceria com a RTM sobre isso. E aí a gente deixa uma ida para o final para a gente falar de governança, mas eu sei que vocês vão perguntar de produto. Então. Bom dia, pessoal. Para quem não falei bom dia, me apresentando, eu sou Patrícia, fundadora da IAS também, e estive, antes desses últimos 2 anos de jornada na IAS, eu estive 10 anos na cadeira de muitos de vocês como COO de uma gestora de recursos. Então, tenho bastante empatia por quem está aqui. Então, assim, a ideia aqui é, primeiro, eu vou apresentar um pouco da IAS, bem rapidamente, e depois, a ideia não é chover no molhado e falar sobre o que a norma trouxe de novo ou o que precisa ser feito, e sim qual que é a nossa visão e como a gente trabalhou com os nossos clientes em relação à implementação das alterações da 175. Então, primeiro, assim, apresentando a IAS, a gente é uma plataforma de solução para o mercado financeiro. Mais especificamente, hoje, a gente atua junto a gestores de recursos e consultores de valores imobiliários. E a nossa solução, ela se propõe a ser esteiras automatizadas e padronizadas para que se ganhe eficiência nos processos que existem demandados dentro da gestora, né? E essas esteiras elas são desenhadas por pessoas que têm bastante tempo de mercado e que conhecem bem o que precisa ser feito. E aí aqui eu trouxe um gráfico que eu gosto bastante de apresentar e acho que diz bastante do porquê que a IA surgiu e como a gente enxerga, né? Essa aqui é uma visão de como um cliente ou até um portfólio manager enxerga um fundo de investimento ou uma carteira administrada, né? Então, você tem lá o fundo de investimento, a carteira, você tem os investidores que aplicam recursos, muitas vezes você tem alguém na área comercial para captar esses recursos. Aí você tem uma equipe de gestão, que junto com a sua equipe de análise tomam as decisões de investimentos, os ativos rendem, e lá na frente os investidores recebem os recursos de volta. Super simples, né? Só que a bem verdade é que a cozinha é muito mais complexa do que isso. Você tem N processos e N atividades, tanto do ponto de vista regulatório quanto do ponto de vista de governança, que precisam ser cumpridos dentro da gestora, né? E o que eu gostaria de trazer aqui hoje é que, na verdade, a visão de dentro da gestora é que com a 175 essa confusão aumenta mais, né? Então, são mais atividades e mais processos que precisam ser colocados dentro da própria gestora. E aí, a IAS, então, o que ela se propõe a ser, né, é ser um one-stop shop justamente para essas atividades que são essenciais, elas precisam ser executadas, né, atividades e processos, mas que não são diferenciais entre as gestoras. Então, a gente atua justamente naquilo que não é core do business, ou do gestor de recursos, ou do consultor de valor imobiliário. E aí, aqui, agora, eu vou falar um pouco, então, como que a gente tem atuado junto aos nossos clientes, né? A gente tem, hoje, quase 40 clientes no nosso portfólio, sendo que, dentro deles, a gente tem 24 que são gestores de recursos. E
obviamente, lá em 22, 23 de dezembro, a gente começou o nosso trabalho de entender o que tem na norma e o que precisava ser feito, primeiro do ponto de vista de governança, depois de produto. Uma coisa boa que a gente fala é que a gente estava lá trabalhando e os gestores na praia, né? E quando eles voltaram, você falou, olha, 175, eles, não, o quê? Não sei exatamente o que está acontecendo, será que vai postergar? Isso lá, né? No início do ano. Agora, muitos ainda estão questionando se vai postergar ou não, se tem que fazer agora, né? Mas, para os nossos clientes, como eles contratam todo o processo de governança, a gente desenhou, então, a gente fez uma revisão ampla nas políticas, justamente para adaptar a nova norma, e a gente desenhou muitas recomendações. Então, a gente trabalhou junto aos gestores para colocar qual que é a nossa visão e o que ele deveria alterar do ponto de vista de governança dentro de casa, né? Então, passando aqui, né? O primeiro ponto é a história do prestador de serviço essencial. Isso, na nossa visão, é uma mudança muito relevante. Por quê? Porque antes isso ficava quase que na totalidade nas mãos do administrador, e agora não mais. Apesar de já existir a responsabilidade e ter lá, né, o ownership sobre o produto, agora a responsabilidade está ali, está dada na regulação. Isso precisa ser refletido dentro da governança dentro de casa. Você não vai colocar um produto para rodar sem ter um fluxo de aprovação de produto. Por quê? Porque agora você é o responsável por isso. Antes você pedia o regulamento padrão lá do administrador e tratava aquilo como verdade absoluta. Agora, obviamente, você continua podendo escolher com quem você vai trabalhar, com o administrador, mas a responsabilidade veio para dentro de casa, né? Então, essa acho que é uma primeira reflexão que a gente colocou. Aí começa justamente na relação com o administrador, né? Uma coisa que até o Brazuna trouxe na pesquisa, né, sobre os acordos operacionais, que muita gente nem mesmo assinou ainda, né, esses acordos, mas uma visão que a gente tem é que acordo operacional não é a mesma coisa que contrato de gestão. Contrato de gestão era um contrato de prestação de serviço. Acordo operacional é acordo entre duas partes. Então, a gente tem até uma visão um pouco mais forte, que é, como não é um contrato de prestação de serviço, serviços que não dizem respeito aos serviços para o fundo não deveriam ser tratados num acordo operacional, porque o acordo, na verdade, é a relação entre administrador e gestor. E aí, a gente, nas nossas políticas padrão, a gente coloca uma lista de, obviamente, coisas que precisam ser tratadas pelo acordo operacional, que a própria norma pede, né, e a Anbima também trouxe reforçado isso no Código de Autorregulação, mas tem outros pontos que são pontos que a gente entende que são importantes justamente para ficar claro do lado do gestor o que ele precisa fazer e o que ele vai esperar do administrador. E a mesma coisa, o contrário. Outro ponto que eu já adiantei um pouco é o fluxo de aprovação de produto, né? Então, é isso. Antes, não havia uma necessidade tão grande de uma governança interna para isso. Mas agora a responsabilidade de constituir o fundo é também do gestor. Então, o gestor ele precisa ter uma governança para falar, olha, a gente vai colocar esse produto de pé, esse produto vai ter esse mandato, ele vai ter esse regulamento, essas regras, esses limites. Aí, um ponto, depois eu vou deixar mais também para a gente falar como o serviço em si, mas um outro ponto é a contratação e a diligência de terceiros, né? Porque a norma já dava para o gestor a possibilidade da contratação de corretora, por exemplo. E a gente sabe que muitos nem faziam essa diligência, né? A diligência era muito mais fluida, vamos dizer assim. E agora, da forma como está listado, e que fica muito claro que a responsabilidade é do gestor da contratação, a nossa visão é que o gestor ele precisa ter material suficiente para tomar uma decisão sobre a contratação ou não daquele cara. E também, obviamente, a discussão sobre o contrato. Então, mesmo nas situações em que isso vai ser prestado pelo administrador, por exemplo,
o gestor ele precisa ter toda a informação para tomar a decisão, porque a visão aqui é que responsabilidade você não terceiriza, né? Você terceiriza a atividade em si, e isso é possível ser feito. Isso vai acontecer não só com os distribuidores, né? Muito tem se falado dos distribuidores, mas também com outros prestadores de serviço. Então, tem corretora, formador de mercado, cogestor, consultor, que a responsabilidade é do gestor sobre a aprovação, análise, avaliação e aprovação de um prestador de serviço ou não. E aí, aqui, especificamente do distribuidor, tem um ponto que é sensível e a gente tem recomendado para os nossos clientes já conversarem com os distribuidores, que é sobre o fluxo de informação, porque muitos eles cuidavam, quem cuidava disso era o administrador, né? O administrador é que detinha esse fluxo de informação, fecha o fundo, abre o fundo para captação, mudou alguma questão no mandato do fundo. Quem fazia esse fluxo era o administrador. E aí aqui cabe uma reflexão, porque assim a gente conversando com distribuidores, essa também é uma preocupação. Porque ele fala, bom, antes eu tinha que lidar com N players, agora é N vezes 10, N vezes 20 players, né? Então, isso é muito mais complexo também do lado do distribuidor. E aí, um outro ponto, que são as obrigações de gestão de risco e enquadramento. Obviamente, a gestão de risco já é uma atividade do próprio gestor de carteira, mas a parte operacional sobre informe de enquadramento, verificação de enquadramento e desenquadramentos e planos de ação, isso também tem que estar dentro de casa, né? E aí a nossa recomendação, que antes a gente falava, bom, precisa ter comitê de risco e compliance. A gente era, olha, é recomendável, mas não, assim, você consegue lidar, dependendo da complexidade da sua gestora, você pode seguir sem esses comitês. Agora começa a ficar muito mais relevante que você tenha essa estrutura interna, justamente para passar e tomar essas ações, né? Para você conseguir estabelecer um processo dentro de casa sobre essas coisas. Então, esses são os pontos mais relevantes que a gente lidou, tanto nas nossas políticas, quanto nas conversas com os nossos clientes sobre o que eles precisavam fazer dentro de casa. E aí, aqui, um pouco para falar como que a gente faz, né? Então, nós temos um módulo de políticas, os clientes que contrataram esse módulo já estão com as políticas atualizadas e adaptadas para 175, mas a gente lida também com os controles internos relacionados a essas demandas, né? E aí, como que a gente faz isso? Aqui, a gente tem a nossa solução, na verdade, a gente gosta de falar que é como um carro de Fórmula 1. A gente quer resolver e a nossa solução é o próprio carro. Mas isso não significa que a gente precisa desenvolver todo o carro, o motor, o pneu, o chassi. Então, a verdade é que, se não tem a tecnologia disponível no mercado, a gente desenvolve. Então, a gente tem uma tecnologia própria, por exemplo, para desenvolvimento de políticas internas, e criação dessas políticas internas e atualização das mesmas, a mesma coisa para reporte regulatório. Mas, se a gente enxerga no mercado que existe uma solução ótima, a gente estabelece essas parcerias e justamente para entregar a melhor solução para o cliente, né? Então, todos os clientes que contrataram o módulo de governança, por exemplo, eles contam com o módulo da Compliasset, que a gente considerou muito relevante, principalmente nesse novo cenário, na hora de estabelecer governança de comitê, de fluxo de aprovação de produto, de ata e esse tipo de atividade. E um outro, que eu vou deixar depois mais para o Aloysio falar, que é com a RTM. A gente desenvolveu um produto em conjunto, que foi o produto de Know Your Partner, para diligência de distribuidor, com o mesmo objetivo que a gente tem em todos os outros nossos serviços. Então, a gente usa a tecnologia da RTM, mas a gente entrega solucionado para o gestor, né? A gente não só usa a tecnologia, mas a gente executa também. A analogia que nós fazemos é que, se a gente der um avião aqui para muitos de vocês,
provavelmente não vão chegar em lugar nenhum porque não sabem pilotar o avião, né? E a gente entrega passagem de avião. Então, a gente coloca lá, vem aqui no Santos Dumont, em tal portão, e você vai conseguir chegar onde você quer. Então, essa é a forma que a gente lida. E aqui, só para finalizar um pouco, para falar dos nossos números. Então, assim, nossos clientes eles já têm mais de 16 bi de AUM. A gente tem 24 gestoras de recursos, 10 consultorias de valores imobiliários e 534 fundos e carteiras administradas no nosso portfólio. A gente existe há 1 ano e meio e hoje a gente conta com 10 colaboradores com dedicação total exclusiva. E é isso, pessoal. Agora eu vou chamar o Aloísio para falar mais especificamente do Hub Fundos. Dando um pouquinho de contexto, né? Acho que antes de mais nada, aqui uma boa parte acho que já conhece a RTM, mas para quem não conhece a RTM, nós somos uma empresa que já estamos presentes no mercado aí há mais de 25 anos, né? Uma empresa Ambime B3, ela foi oriunda aqui da CETIP da Andima, né? E depois a Ambima, né? Adquirindo a Ambid, tem a participação aqui, né? De 80% da RTM, e a B3, oriundo aqui da CETIP, tem 20% de participação aqui na RTM. Acho que não está travando aqui. O Hub Fundos ele surgiu aqui com o objetivo de ser uma solução que existe em mercados lá fora e que aqui hoje no Brasil não tem, né? Porque, basicamente, o Hub Fundos ele tem o objetivo aqui de ser uma solução centralizadora, né? Porque, olhando a indústria de fundos, o grande desafio que a gente tem aqui é com relação à despadronização do mercado, né? Se a gente olhar aqui o desafio aqui da indústria, né, principalmente no cenário aqui de dores do mercado, a gente olha principalmente a parte de despadronização, olhando tanto gestor, administrador, distribuidor, custodiante. Acho que a indústria de fundos, ao longo dos últimos anos, aí, né, desde sua criação, ela foi crescendo e cada instituição foi criando seus processos, seus sistemas, e isso não cresceu de uma forma organizada. Isso gera um desafio muito grande aqui para todo o mercado, de poder se comunicar entre as partes, principalmente quando a gente olha num cenário que a gente estava de arquitetura fechada para uma arquitetura aberta, né? Então, esse desafio ele começou a ficar mais latente. E a gente começa a perceber, principalmente, né, o risco operacional ele aumenta e também os processos manuais, né? Então, dentro desses desafios aqui para as instituições, o grande objetivo do Hub Fundos é se tornar um hub, né, que ele possa facilitar a comunicação entre essas partes, né? E aí, ao invés do diferencial competitivo, que às vezes uma instituição ou outra, né, tem um sistema operacional que ele facilita, às vezes, a geração de algum arquivo ou algum layout ali para o cliente, o que a gente quer fazer é que o diferencial competitivo das instituições seja o melhor serviço, a melhor taxa, que é o que vai gerar o valor para o investidor final ali no dia a dia, né? E, querendo ou não, a redução de custos ali, ela acaba também gerando esse fluxo aqui de competitividade para as instituições. Falando um pouquinho aqui de soluções, a ideia aqui não é se estender muito, mas é contar um pouquinho aqui do roadmap, que está um pouco atrelado até o que a própria IAS aqui se colocou como objetivo, né? O que a gente fez como desafio? O Hub Fundos ele surgiu mais ou menos há uns 2 anos atrás. Antes desse processo, a gente fez uma rodada de conversas com as instituições no mercado para entender quais eram as principais dores. E, dentro disso, a gente estabeleceu um primeiro roadmap aqui de necessidades essenciais que a gente poderia criar para atuar como esse ente centralizador. Então, a gente criou um sistema para movimentação, olhando todo o fluxo de troca de informações entre aplicação e resgate, entre administrador, distribuidor e gestor. Nesse fluxo, a gente percebe que tem diversos gargalos, né? Gargalos em layouts, gargalos aqui de comunicação. Muitas instituições trocam, né, arquivos aqui por e-mail e isso gera uma insegurança, né, muito grande aqui em relação ao mercado. E também, olhando um pouco a 175, começa a gerar alguns desafios, principalmente, por exemplo,
para o distribuidor que ele precisa fazer registro de cotas, né? O distribuidor que opera por conta e ordem. Porque ou ele se torna escriturador, ou ele faz o registro ou o depósito dessas cotas. Então, o que a gente quis fazer aqui, né, no sistema para facilitar esse fluxo? Primeiro, facilitar essa primeira comunicação, independente do fluxo de liquidação aqui. A instituição vai poder fazer a liquidação via TED, ou ela pode fazer a liquidação via clearing, né, que aí, nesse caso, a gente tem uma integração com a B3. E, além desse fluxo, para facilitar esse processo para as instituições que queiram registrar as cotas, a gente tem uma integração com a B3, no caso do registro, para que elas possam fazer a comunicação direta. Então, num simples duplo comando, né, entre distribuidor e administrador, a gente já faz os 3 processos, né, tanto o fluxo da validação da boleta entre os sistemas internos dessas partes, o fluxo para fazer a liquidação e o fluxo também para fazer o registro dessas cotas. Tá? A parte de portabilidade de cotas, aqui olhando principalmente o público de varejo, né, que tem um desafio muito grande aqui também de trocar essas informações, eliminar o fluxo por e-mail. Hoje, basicamente, o mercado ele troca essas informações de cotas de fundos, né, entre arquivos e fazendo esse fluxo por e-mail. Tem uma padronização das cotas que são distribuídas por conta e ordem, seguindo uma regra da autorregulação da própria Anbima. Porém, esse fluxo ele ainda não é automatizado. Então, o que o Hub Fundos entrou aqui é um sistema que já está em produção, é para facilitar toda essa comunicação. Ao invés de mandar todos esses fluxos aqui, essas operações por e-mail, você pode transitar todo esse fluxo por um arquivo via sistema, com controle, com trilha de auditoria, segurança ali, para garantir a integridade de todo o processo. Esse tema, acho que é um tema que a CVM está em audiência pública, acho que tem diversas melhorias e acho que tem uma preocupação muito grande aqui, acho que do regulador, depois o Maeda pode até falar um pouco sobre esse assunto, mas olhando a ótica do investidor, como melhorar a experiência para o investidor, né? E aqui o desafio, olhando o processo, que hoje uma portabilidade, às vezes, ela leva 30 dias, 40 dias para ela ocorrer. Então, para o investidor, essa experiência é muito ruim. No nosso sistema, as instituições que já estão operando e integradas aqui via API, elas fazem isso em 15 minutos, já fazendo as suas validações internas dentro dos sistemas. Então, o processo ele fica muito mais rápido, muito mais fluido. A parte de cadastro centralizado é um pouco do propósito, né, que eu comentei no início, de ser o centralizador dos dados. Também aqui tem um retrabalho muito grande, principalmente para as gestoras, quando a gente olha cadastro em corretoras e cadastro também em distribuidores. O que a gente quer facilitar, pensando até numa ótica do Open Finance, é que as instituições criem as suas fichas e anexem os seus documentos no Hub Fundos e toda vez que ela for fazer um relacionamento com uma contraparte, ela possa fazer o compartilhamento desses dados via o nosso sistema. Então, numa única só vez, ele cadastra, se ele precisar fazer alguma alteração, ele altera no sistema e a gente faz a comunicação para toda a rede, né, criando esse fluxo e eliminando o trabalho operacional aqui do dia a dia. A parte de eventos societários, aqui a gente está olhando tanto o voto à distância, quanto também a parte de comunicação entre administrador e distribuidor, quando a gente está olhando na ótica do conta e ordem. Tá? Esse sistema também já está pronto. A ideia aqui é facilitar, ter um arquivo padronizado para fazer toda a comunicação do evento, com ata de assembleia, documentos, retorno dos votos aqui dentro do sistema, com controle e trilha de auditoria. E na parte de due diligence, aí é um pouco do que a Patrícia comentou, né? O que a RTM aqui se propôs, né? A gente desenvolveu um motor para fazer todo o fluxo de diligência, tanto pensando no processo, quando a instituição vai ser diligenciada, dela poder criar a sua própria ficha de due diligence, anexar os seus documentos, e ao invés dela ter que preencher todas essas fichas, toda vez que ela passar por uma diligência, ela só vai compartilhar esses dados via RTM, e também quando ela quiser praticar o due diligence nos seus fornecedores, via sistema ela vai poder fazer tanto o cadastro, né, criar os seus questionários próprios, aplicar, fazer toda a parte de diligência,
fazer a pesquisa de todo o fluxo aqui de pesquisa de integridade, consultando as bases, né, tanto se tem algum problema jurídico, se tem algum risco de crédito, se tem algum processo trabalhista, enfim, são N bases aqui que a gente pesquisa e a gente traz essa informação, então não é só o autodeclaratório aqui da instituição do fornecedor que ele está colocando, mas a gente gera uma pesquisa também em fontes públicas para trazer essa informação, e a partir dali a instituição vai poder gerar um score para fazer esse processo. E dentro desse score, ele vai poder classificar por grau de risco, alto, médio ou baixo ali, e fazer o gerenciamento e monitoramento ao longo do relacionamento. Tá? Aqui a parceria com a IAS é um ponto bem interessante, né? A gente criou todo o motor, então a instituição que quiser contratar a RTM para fazer esse fluxo individualmente pelo seu próprio compliance, ele pode fazer, mas se ele quiser terceirizar toda a atividade, a IAS é a nossa parceira aqui para fazer todo o processo. Então ele terceiriza para a IAS usa o motor da RTM para fazer todo esse fluxo de diligência. E a parte aqui de posição, que é extrato de posição e rebate, que é algo também que a gente quer disponibilizar para o mercado aqui, fazendo todo o fluxo, de você poder fazer a conciliação tanto das posições, quanto também dos extratos de rebate. Tá? Que é um desafio aqui, principalmente para o gestor, para fazer o controle de posição em diversos administradores. Aqui um pouquinho do processo, né, de diligência, como a gente está falando de governança e olhando um pouco essa parte de Know Your Partner, um pouco do detalhe aqui das etapas que a gente faz todo esse processo, né, tanto na parte de Trust e Verify, então o questionário a gente repassa aqui para a instituição, define aqui os parâmetros e pesos, faz toda a parte investigada aqui, né, ela vai receber um link ali com um questionário para ele preencher todas as informações. No final tem a avaliação da instituição, né, definindo esse score de risco. Depois tem a parte de pesquisas aqui em fontes públicas. E no final tem um score final estabelecido se você aprovou ou não esse fornecedor dentro da sua carteira para você fazer o gerenciamento dele ao longo do seu relacionamento. Basicamente é isso, queria só, né, reforçar os pontos do objetivo do Hub Fundos, que é comunicar, padronizar e facilitar essas informações. Quando a gente olha nesses aspectos, o que a gente quer atuar aqui por ser uma empresa Ambime B3 é ser um agente neutro de mercado, então a gente não quer ocupar o espaço do administrador, do gestor, do distribuidor ou custodiante, pelo contrário, a gente quer facilitar esse processo e de alguma forma gerar esse ganho de escala aqui, né, no dia a dia aqui das instituições. E aqui falando só um pouquinho de agenda de mercado, né, as interações que a gente tem feito, as rodadas aqui com as instituições, os testes. Então a gente está à disposição também de vocês aqui, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, marcar uma reunião presencial aqui para a gente falar um pouco mais da solução, a gente também está à disposição. Agora eu acho que a gente entra na melhor parte, que é passar a palavra aqui para o Daniel, que eu acho que tem um desafio grande aqui, né? O pessoal quer ouvir, né? Só corrigir uma gafe aqui no início, que a gente teve a felicidade nesse evento, que a gente convidou um superintendente da CVM para vir, mas a gente recebeu um membro do colegiado para vir, né? Então, acho que a gente, assim, antes de passar a palavra para o Daniel, eu queria que a gente fizesse uma homenagem aqui. Acho que esse é um profissional fora de série. Lá procurei a gente fazer uma salva de palmas aqui, porque a gente teve esse presente. E antes de passar a palavra para o regulador, é sempre bom agradar um pouco, né? Valeu, Brazuna, obrigado aí pelas palavras. Nem comecei, já estou sem graça. Assim, obrigado pela chance de novo de falar mais um pouquinho sobre a 175, né? Muito interessante assim sobre esse aspecto da governança das gestoras, né? E é curioso assim, lembrando um pouquinho o começo, né, que o Brazuna explorou bastante, né? Depois foi repetido também depois, um pouco dessa dualidade, né, entre governança e produto, né? Mas é curioso que a governança afeta produto, né? E o produto afeta a governança. A gente não consegue separar tão bem esses dois mundos, né? Eu acho que talvez um exemplo bem prático disso foi essa reportagem, né, que saiu agora na imprensa faz alguns poucos dias, né? Estava conversando com o Brazuna sobre isso ali antes de começar,
falando sobre esse, né, primeiro momento, né, de vigência, da primeira onda de vigência da 175, né, e trazendo algumas estatísticas assim impactantes, né, sobre quantidade de fundos, etc. Algo, enfim, também não sei exatamente o número, ele não lembro, mas 50, 60, 70, o que for, né, fundos nesses 2 primeiros meses, o que é bem pouco, né? Se você for comparar com o nosso histórico aí, né, de quantidade de fundos registrados mês a mês, né? E para mim é uma evidência um pouco assim, né, talvez e óbvio, sem deixar de reconhecer, né? Claro que é um processo difícil e complexo pra caramba, né? E a 175, assim, mudou bastante, não só a questão dos produtos, mas, de fato, também, né? Impôs, assim, uma rediscussão muito forte, né, de governança, nas gestoras e nas administradoras também, né? Mas o fato é que me pareceu ali ser uma boa evidência, assim, de como talvez esse delay, né, na discussão, principalmente das gestoras, né, sobre governança, afetou o produto, né? As pessoas foram deixando essa discussão, né, para depois e se atrasaram um pouco nisso, foi bem nítido, né? E aí, enfim, né, não tiveram condição de lançar produto na vigência da norma, né? E alguns deles, pelo que eu acompanho até hoje, né, ainda estão nessa pendência, né? Que são exemplos práticos disso, por exemplo, né? Do que eu acho assim que, e óbvio, né, não quero aqui ser engenheiro de obra pronta, né, mas exemplos práticos assim, né, que esse ano de 2023 trouxe de aprendizado para todos nós, né. Eu acho que existia uma cabeça, um modelo mental, né, para as gestoras, de um reliance muito forte nas administradoras em certas questões, né? E talvez aqui, por exemplo, né, controles internos, né, e compliance de uma forma geral, né, seja um excelente exemplo disso, né? O Brasil até citou lá o exemplo do enquadramento, um exemplo operacional bem específico, né, mas jurídico também, né? Acho que são questões assim, né, que é muito comum a gente ver ali, né, a gente olha os credenciamentos das novas gestoras, né? É muito comum que as gestoras tenham, para compliance, jurídico, etc., enfim, né, uma pessoa, né, quando não terceirizam, né, assim, o jurídico, né, por exemplo, né, contratando algum advogado, né, para as questões que vão surgindo, né. E realmente a norma ela trouxe, por exemplo, né, para essa questão específica da governança ali, né, compliance, controles internos, jurídico, etc., a gente, enfim, um pouco dessa reflexão, né? Será que a estrutura atual das gestoras, ou a estrutura até então, né, posta pelas gestoras na média, né, ela ainda satisfaz, né? Diante desse novo papel, diante da importância que a gestora tem, né, em relação aos produtos, né, na estruturação dos produtos, etc., no relacionamento com os prestadores de serviço, né? Agora, de novo, mais uma vez, esse reliance no fiduciário ele cai, né? Para a contratação de uma série de prestadores de serviço, você vai ter que, né, tomar a frente nisso, né? Então, é toda uma rediscussão, né, que a 175 trouxe ali sobre a governança das gestoras, né, como ela se coloca, como ela se estrutura, né, tem comitês ou não para isso ou para aquilo, né, e equipes, né, funções e a segregação disso, etc., etc., etc. É um novo mundo de coisas, né? Talvez assim, o fato de, quer dizer, talvez não, né, com certeza, né, o fato dessa discussão ter sido muito postergada, né, é curioso, né, assim, pelo que eu fui sentindo de temperatura, acho que o mercado acabou sendo muito dragado, né, pela discussão da transparência de remuneração, né, e fui meio que esquecendo todo o resto, né, e essa é uma das questões, assim, que realmente, quando você fala de governança, você não consegue decidir isso numa semana, né, é um processo longo, não tem jeito, né. Você está falando de pessoas, de novo, né, de estruturas, ritos e processos, etc., né, isso toma muito tempo, né? E para aqueles 10% ali, por exemplo, resolveram parar para pensar no assunto há 30 dias atrás, né, já era, né? Na verdade, você já está falando de algo que você vai começar a rodar em 2024, no mínimo, né? E isso tem efeitos ruins, né, infelizmente, assim, sobre essas gestoras que ficam para trás, porque, obviamente, a impossibilidade de você lançar um produto novo
impacta o seu próprio diferencial competitivo, né? Outras gestoras que tenham se adaptado vão na frente, né, e você fica ali travado por aquela questão que ele não conseguiu resolver, né? Acho que um outro exemplo prático interessante é essa questão dos acordos operacionais, né? Eu percebi de novo, né, talvez constatando esse over-reliance, né, nas estruturas jurídicas dos fiduciários, os gestores estão todos esperando, né, primeiras minutas dos administradores fiduciários para os acordos operacionais, né. Eu acho que foi um erro isso, né. Assim, os gestores poderiam ou deveriam, talvez, né, e justamente dada a proeminência, né, o novo papel e a nova relevância que eles tiveram, né, ter forçado um pouco mais essa barra, né? Oferecido minutos para os fiduciários, falar, cara, eu preciso discutir isso aqui, em outubro eu preciso lançar um produto, né? Ok, claro, né? O desafio dos fiduciários não é nada fácil, né? Para um fiduciário ali que lida com 300, 400 gestoras e há alguns assim, né? Você lidar com 300, 400 acordos operacionais é absolutamente inviável, né? Mas fato é que, né, nem sequer assim empurrado a discutir isso. E, assim, claro que o fiduciário tem interesse em novos produtos, mas o gestor tem muito mais, né? Pelo próprio modelo de negócio dele. Eu acho que seria saudável se o fiduciário tivesse sido empurrado pelos gestores, né, com mais antecedência, com mais força, né? Sendo obrigado a ver minutas ali iniciais, reagir, né? E ficou todo mundo meio no compasso de espera ali, né? E os fiduciários atrasaram, né? Essa é que é a verdade, né? Também, né, enfim, né, comeram um pouco de bola aí nessa questão do timing, né? E lembrando, né, assim, a norma ela chegou a ser prorrogada já uma vez, né? Não é que também assim, enfim, né, a CVM de alguma forma não tivesse, né, ali sensível, né? Não estivesse sensível a essa situação de coisas, mas claro, né, enfim, né, o que estava ali para abril, né, passou para outubro, né, algumas outras até questões específicas pontuais para abril do ano que vem, né, como justamente a transparência de remuneração. Mas enfim, né, de novo, né, não dá para prorrogar para sempre também, né? Uma hora a gente tem que botar a norma na rua, né? Senão a gente entra aqui num círculo infinito vicioso, né? Enfim, e a coisa tem que sair, né? É verdade, né? Tem outra discussão sobre prorrogação lá com a gente, né? Um pedido da Ambima. Não sei se eu vou defender na discussão, né? Vai depender muito do timing lá. Essa consulta não está comigo, tá, gente? Ela está com a SDM. Mas e já foram ouvidas aí assim a SSE, né? Não sei se nessa discussão você ouvido como área técnica, contribuindo na discussão, ou, né, como diretor decidindo, né? Vai depender do time lá, a sabatina está para dia 12 agora. Espero que dê tudo certo, mas pelo menos o meu parecer ali até pela prorrogação, enfim, né? Porque de fato tivemos aí um fato novo com a 1184 e muito por esse fator, né? Mas não fosse, né, a nova lei fiscal, né, que realmente deu um trabalho tremendo, né, para todo mundo. Quer dizer, vem dando, né, um trabalho tremendo para todo mundo, né? Então a CVM não veria razão também para prorrogar essa segunda onda de vigência e aí, enfim, né, as coisas até acabam se acumulando, né? Mas enfim, acho que está posto, né? A norma já está rodando, enfim, o mercado está tentando correr atrás, né, para se adaptar a essa questão, mas assim o grande cenário que eu queria colocar aqui, né, nessa primeira parte da fala é que, apesar de obviamente serem duas temáticas diferentes e as duas afetadas, né, impactadas pela norma nova, né, elas se comunicam com muita força, né, e o que vem acontecendo nesses primeiros meses mostra muito isso, né. Enfim, por talvez não ter, né, atentado, né, com tanta antecedência ou atenção para a governança, isso acabou impactando o lado dos produtos, né? Os participantes não tiveram aí talvez fluxos, né, de estruturação de novos produtos redesenhados a tempo e obviamente com todo, né, esse suporte, né, do jurídico, novos acordos operacionais, etc., né, para lançar esses produtos aí enfim, né,
na virada da vigência dessa primeira onda de vigência da norma, né? Mas, enfim, feito assim um pouco desse diagnóstico e tal, né? E vamos avançando, né? Para frente que se caminha, né? Inclusive com esses aprendizados, né? Que eu poderia contribuir assim mais prospectivamente, né? Assim, em relação ao que a gente pensou, né? No 175, né? Sobre a governança das gestoras, até mais em particular, né? E óbvio que eu foco na gestora porque a estratégia da norma, né, foi rebalancear, né, os níveis de responsabilidade, reduzindo um pouco o nível do administrador fiduciário e subindo, né, em nível correspondente o da gestora, né. Então, claro, acho que onde a gente acaba impactando mais, exigindo mais, é realmente do lado da gestora, né? E, como eu disse aqui no começo, assim, as mudanças realmente não foram poucas, também neste aspecto, apesar de, numa perspectiva mais regulatória, assim, né? Você olhar, poxa, o que a CVM mudou foi a 555, a 578, a 359, são todas normas de produtos, né? A CVM não mexeu na 21, né? Que é a norma do serviço, né? Então, faz sentido mesmo, né, a gente dizer que a 175 mudou, impactou a governança, né? É uma pergunta justa de se fazer, né? Mas pior que faz, né? Faz muito sentido porque, primeiro, porque as nossas normas, elas são um pouco heterotópicas nesse aspecto, assim, elas não são tão estanques, né, no sentido de, poxa, 555, 359, 578, etc., enfim, só regulam um produto, né? Eles acabam regulando serviço também. Direta, né, porque, enfim, vocês vão lembrar lá artigos que falam sobre deveres de conduta dos prestadores de serviço, né, administradores, gestores, até custodiantes, né, nas normas de produtos, né, seja indiretamente, né, quando você coloca lá, dentro deste produto, né, quem contrata este serviço não é mais A, mais B, obviamente, né, isso tem um impacto tremendo sobre a governança dos dois, né, e isso é uma realidade, né, da nossa arquitetura regulatória, né? Até idealmente seria algo ali também para se arrumar, né? Mas eu acho que tá bom, né? Já de mudanças que a gente fez no 75, né? Já tem bastante coisa, né? De repente, para um projeto futuro, a gente, enfim, né? Reposicione isso melhor, né? Na regulação. Mas o fato é que essa norma nova realmente trouxe muito dever de casa, né? Muita reflexão também, e aí, de novo, em particular, muito mais para as gestoras nesse quesito, né? Quer dizer que, com esses novos níveis de responsabilidade, né, que o gestor tem, ele não pode subcontratar serviços, inclusive com, né, outros prestadores de serviço do fundo. Chegaram lá a mencionar na apresentação essa possibilidade de retrocontratação, sei lá, né, como é que eu vou chamar isso, né, mas o gestor trazendo o fiduciário para certas questões de due diligence ou enfim, né, de know your partner, do distribuidor, etc., né? Claro que não, é possível, né? Assim, você pode, sim, né, o gestor, né, até em função da expertise, o histórico, etc., que o fiduciário já tenha nisso, né, contratá-lo, né, para prestação de serviço, não tem problema nenhum. Pelo menos até assim, talvez numa dinâmica mais emergencial, de transição, né, seja a única saída para muitas gestoras que ainda não têm estrutura para isso, né, para esse tipo de novo, lembrando aqui, né, aquela gestora lá talvez mal tivesse um jurídico, né, enfim, muito bem estruturado, né, muito ainda nesse reliance do fiduciário, né, talvez seja a solução realmente de consenso possível para um primeiro passo, né. Mas, com certeza, haverá, né, assim, da parte de muitas gestoras, aquele desconforto, né, gradual, ao longo do tempo, de falar, poxa, né, estou aqui contratando um outro alguém que é uma caixa preta, não conheço bem esse business, né, de due diligence, de fiscalização, etc., né, e a responsabilidade está na minha conta, né, se der algum problema, você vai perguntar para mim, né, não vai perguntar para quem eu estou contratando, né. E eu vou ter que saber me explicar, etc., né, nesses casos, né. E vai ser natural, eu acho, né, assim, talvez uma tendência até que, ao longo do tempo, com mais calma, né, e sem prejudicar o fluxo de produtos, né,
o gestor ele reveja isso, né? Ele ou não, né? Assim, para alguns de nicho muito restrito, porte menor, talvez nunca deixe de fazer sentido, né? Mas para alguns com certeza haverá essa reflexão. Eu acho que é saudável que ela exista, né? Acho que assim aqui se atacou muito essa questão de sistemas. Eu acho que é uma prática saudável, né? Que o mais possível, óbvio, né? Isso seja escalado, né? Enfim, né? Os próprios sistemas em si, né? De uma forma geral, e quem aqui, aliás, acho que todos aqui, né? Já passaram por um processo de credenciamento na CVM, né? Sabem, né? Que a CVM, enfim, né? Preza por isso, né? Sistemas, eles por si só, né, já trazem uma governança ali, né, interessante, né, para certas dinâmicas, né, operacionais dos regulados, né. Então, enfim, né, incorruptibilidade do processo, né, e dos dados, né, auditabilidade, né, tudo fica ali, né, gravado, etc., como própria premissa, né, da existência de sistema, etc., etc. Enfim, traz, obviamente, algumas vantagens, né. E muitas vezes assim o que você às vezes lá no passado, né, antes do nosso mundo aqui dessa nossa geração de TI, né, viabilizava em governança, né, com pessoas, hoje, né, com sistemas você consegue, né, segregar coisas, confidencializar outras, né, enfim, os sistemas viabilizam muita coisa, né, então a princípio, claro, né, seja quais forem, né, sistemas são bem vistos, né, o uso de sistemas, né. Mas, obviamente, enfim, né, o que vai sempre importar para a CVM é que a gestora corresponda às preocupações que a gente vai passar a ter, né, com ela especificamente, né, nesse novo mundo de coisas, né, e em particular assim com os distribuidores, né, enfim, né, se os distribuidores estão exercendo as atividades deles da forma apropriada, se a gestora ela tem esse nível de conforto mínimo ali, né, garantido pela due diligence inicial e depois pela periódica, claro, né, que ela está atuando de forma robusta, né, de forma segura, né. Acho que o distribuidor é o mais importante, mas claro, né, já citaram também, né, tem vários outros prestadores de serviços que entraram na conta do gestor, né, e fazia todo sentido, né, formador de mercado, agência de rate, consultor, cogestor, enfim, né. Todos eles cabem ao gestor contratar agora também. Contratar, e aí eu volto a dizer, né, dirigenciar antes de contratar, né, depois de contratar, etc., etc., né. Enfim, né, essa questão voltando aqui um pouco para esse ponto do reliance, né, que o gestor tinha no administrador, né? E lembrando também de uma outra questão que caiu, né, na norma, né, que era ok, né? Eu confesso que de certa forma até a própria regulação induzia, né, essa forma de pensar, né? Que foi aquele dever genérico, né, de fiscalização, né, que o administrador tinha sobre o gestor. Hoje ele se resumiu. É curioso o poder, né, que às vezes se dá para certas palavras, né, mas, enfim, se o mercado leu assim sem problema nenhum, né, hoje não são deveres de fiscalização, né, são deveres de verificação, né, e resumidos a alguns assuntos bem pontuais e específicos, expressamente citados na norma, né, então, quer dizer, antes exigia realmente uma previsão meio guarda-chuva, né, e isso, óbvio, né, gerava até algum nível de insegurança jurídica, especialmente, né, para os fiduciários, em relação a, exatamente o que, né, que eu tenho que fazer, né? Hoje não, né? Eu acho que a gente tem um arcabouço mais, né, bem mais, né, determinado, enfim, né, e específico, né, do que o fiduciário tem que olhar para o gestor, tem que olhar em relação ao que o gestor faz, mas só para relembrar de novo, né, gente, assim, ninguém, ou melhor dizendo, né, quando você verifica alguma coisa, né, em relação ao terceiro, é porque é o terceiro que está fazendo, né? Então, assim, e obviamente, né, esse é o sentido do verbo, você está verificando o que ele está fazendo. Mas, assim, a gente só não pode realmente perder de perspectiva que, assim, a gente não está reposicionando o papel primário de fazer, né, de um prestador para o outro quando a gente fala em verificar. É o caso do enquadramento, é o caso lá do grupamento e rateio de ordens, é o caso de tudo em que restou, né, aquele dever de verificação. Quem é o responsável primário por manter
a carteira do fundo enquadrada à regulação e ao regulamento do fundo, é o gestor, né? Ele que pode, quer dizer, caso, né, cometa alguma irregularidade nesse sentido, né, que será, né, responsabilizado certamente pela CVM, né, no âmbito administrativo. O administrador poderá ser, se ficar evidenciado também ali, né, que não fez a verificação que deveria fazer. Mas, assim, acho que esse ponto é importante, realmente a gente tem em mente, né? Isso já não era diferente quando a gente falava do dever de fiscalização, ainda que tivesse essa abrangência super, né, mais ampla, aberta, né? Mas isso em si, esse conceito não muda, né? Quem verifica algo que um outro faz, né? Então o dever de manter a carteira enquadrada é do gestor ainda, o dever de realizar agrupamentos e rateios de ordem de forma equitativa, etc., né? Sem preterir ou preferir nenhum fundo, né? Em relação ao outro, é do gestor também, né? Todos esses são deveres primários, continuam sendo deveres primários, né? Do gestor, obviamente por serem temas sensíveis. Aí tem uma questão de, eu sempre gosto de roubar esse conceito do direito de família, né, quando se discute pensão. Tem um pouco desse trade-off que na nossa regulação sempre existe, né, que é essa questão da necessidade e possibilidade, né. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Aquela tarefa é uma tarefa sensível, é uma tarefa que realmente pode provocar prejuízos relevantes a investidores, com algum nível de probabilidade, né? Ok, né? Então existe necessidade de regular isso, né? E aí quando você pensa em dever de verificação, né, quem vai verificar realmente consegue fazer isso é o componente da possibilidade, né, algo factível dele fazer, né, ainda que de forma limitada, né, como é até o caso do grupamento, né, claro, né, o gestor pode operar ali com vários fiduciários, nenhum vai ter a visão completa, ok, né, mas se é possível ele fazer, ainda que dentro das suas atribuições, aí a gente tem ali uma combinação de fatores que sugere, a gente, não, então vamos deixar aqui um dever de verificação, né, porque realmente parece necessário, é um tema sensível, e é possível o verificador fazê-lo, né, e foi muito esse o exercício, aliás, que a gente fez, né, nessa questão específica, né, da verificação pelo administrador, né, e o que era necessário que ainda fosse verificado e seria possível que o fiduciário fizesse. Mas veja que também nisso, né, aí eu já estou falando de uma governança, né, extra-corporação, né, vamos dizer assim, né, uma governança ali entre gestor e administrador, né, mudou muito, né, essa dinâmica de interação entre os dois vai mudar, quer dizer, já mudou, né, substancialmente, né. E, enfim, outro exemplo interessante aí do que a 175 trouxe nesse tipo de campo, de assunto, né. O que eu gostaria de dizer assim, né, e aí explorando um pouquinho do que o Brazuna falou lá da questão né, as 3 situações, né, e você pode desdobrar isso em várias subsituações, né, mas realmente, o cara tem um fundo não adaptado, né, sem um acordo, ou com um acordo, o fundo que já está adaptado, enfim, né, e aí presumidamente com um acordo já colocado, né, senão ele não teria habilidade para fazê-lo, né, capacidade para fazê-lo, né, enfim, né, pelo menos aquelas 3 situações que o Brazuna colocou, né, e é fato, né, acho que, quer dizer, acho não, né, assim, certamente, de novo, né, gestores e administradores, né, precisam correr com essa questão, né? Assim, pelo menos esses que eu percebo assim que ainda não, né, finalizaram esse processo de assinatura do acordo operacional e etc., né? Realmente eu faço um apelo assim por muita urgência e muita prioridade nisso, porque realmente é uma situação de risco, né, para eles, né? Obviamente o prazo de adaptação dos fundos já está correndo, né, até dezembro do ano que vem. Nada garante, de novo, né, apesar até do parecer favorável assim, né, mas que este prazo de adaptação, né, seja adiado, porque o pedido da Ambima também foi, né, sobre ele, né, e mal ou bem, né, vamos dizer assim, do outro lado, né, lá no buy side, né, investidores legitimamente, né, já começam a partir de uma percepção de que, olha, né, os fundos aqui na minha prateleira são 175, é a regulação que está em vigor, etc., né? Os gestores que forem, e administradores também, né, que forem ficando para trás, né, eles correm esse risco crescente de, né, gerar um ruído, né, no canal comercial, né,
e uma confusão, né, que ele vai ter que ficar administrando, né? Falou, não, então, veja bem, esse fundo aqui não é um 75 ainda, né? Você que está aplicando nele aí, né? Mas essa questão que você está pedindo não pode, né? Porque o fundo ainda não adaptou, etc., né? Isso tende né, a atrapalhar, né, essa relação com os cotistas, né? Afora, obviamente, né, com todos os outros stakeholders de um fundo, né? Assim, toda hora você, né, vai chegar ali e fala, putz, não, mas peraí, né? Aqui esse fundo ainda está numa situação que será cada vez mais particular, será cada vez mais excepcional, né? Então, obviamente, eu sei que é muito óbvio, né, mesmo, né, o que eu estou dizendo aqui, mas demorar, né, para se adaptar e para adaptar os seus produtos, né, te coloca ali numa prateleira, né, cada vez mais vazia, né, e cada vez menos compreendida, né, e menos lembrada, né, por todo mundo, né. Então, é algo que cabe realmente ser priorizado, né, na medida do possível, né. Talvez como última mensagem que eu deixaria aqui, né, um pouco do apelo que eu faço, né, o assunto é mesmo, né, muito urgente, muito importante, prioritário, e obviamente, não digo isso aqui conflitado, né, pelos interesses da CVM nisso, né, os interesses institucionais, né, claro que a gente quer ver essa indústria, porque acredita, né, de forma bastante enfática, né, que a 175 ela pode mesmo, né, ser uma nova e boa, né, alavanca de crescimento para a indústria, em diversos aspectos, em diversas frentes, seja no digital, seja no ESG, seja, enfim, não vou me repetir aqui em tudo isso de novo, mas isso só vai acontecer realmente quando a indústria estiver toda, né, substancialmente ali reposicionada para isso, né? Então, o quanto antes acontecer, melhor para todos, né? Quando eu falo dos stakeholders, né, obviamente eu me incluo também nessa conta, né? Assim, eu fico imaginando as nossas supervisões, né, porque elas já estão sendo redesenhadas, né, também, né, para acomodar as regras da 175, né, como, por exemplo, a nossa nova supervisão de alavancagem, né? E tudo bem, né, no nosso caso lá a gente tem um filtro na nossa base, né, sabe quais são os fundos que foram adaptados ou não, né? Admitidos aqueles delays, né, das ondas de informação, né, para a gente, né? Aliás, acabou de passar uma, né, agora no fim de novembro, né, de quais fundos já se adaptaram ou não, né? Mas a princípio, né, também com a CVM, né, ali vamos dizer, né, entre a informação passada agora, né, final de novembro, e a próxima que será passada no final de janeiro, né, pode ter algum fundo que se adapte, a gente ainda não sabe que se adaptou, e aí acaba fazendo uma pergunta 175 para o... Desculpa, uma pergunta 555, né, para um fundo que já virou 175, né? Não vai ser bem o caso da alavancagem, né, porque a régua subiu nesse assunto, né, mas pode ser o caso com outras questões, né? Então, por exemplo, liquidez, né? Você tem lá ferramentas novas de liquidez e o fundo vai lá e usa, né? Espero que não, né? Porque são ferramentas excepcionais, né? Que nada aconteça até lá. Mas assim, usa a ferramenta, vai aparecer ali para a gente como fundo 555 ainda, a gente vai questionar, né? Falar, pô, mas peraí, né? Como é que você, né? Por que você usou essa ferramenta se você ainda não é um fundo adaptado, né? E eu falei, na verdade eu me adaptei. Então, quer dizer, até com a CVM pode gerar algum nível limitado, ok, mas de ruído, né? Então, para ver que até eu me incluo nessa conta, né? Parece realmente bastante saudável que a indústria caminhe o mais rápido possível nisso. Bom, eram as mensagens aqui que eu queria passar, né, sobre esse tema, né? Ele só em si, né, já é muito amplo, né? Já é bem, enfim, cheio de desdobramentos, né? Mas naturalmente a gente vai ficar aqui, não sei se 15 minutos vai dar não, mas assim, fico aqui à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse assunto ou sobre o 175 de uma forma geral. Obrigado. Gente, eu vou propor agora para a pergunta, mas vou colocar um ponto primeiro, assim, até desses pontos engraçados, você falou, mas um que a gente vivenciou era assim, um administrador cobrando do gestor o controle dele de margem já, né, do limite do fundo. Porque, na prática, isso, o gestor já tem essa obrigação, né? Só que o fundo ainda não mudou. Então, fala, tudo bem, você monta o seu controle, você fala para o administrador que você tem o seu controle, mas não se aplica aos seus fundos. Então, tem alguns questionamentos, e até pensar em termos de sistema, né? Não dá para um administrador, um regulador, um ANBIMA, criar 3 sistemas transitórios, né? Então, acho que os administradores pensaram num sistema para um mundo novo e vão ter tentando sistematizar efetivamente as coisas, mas um mundo que convive com 3 ambientes, né? Então, meu ponto era mais o seguinte, era uma questão mais assim, que eu acho que é uma reflexão para o gestor, para a cotista, e para o regulador e para a ANBIMA, né?
aquela colocação que você colocou de prestador de serviço, como é que seria no longo prazo mesmo você terceirizar e não virar uma caixa preta e tal. O exemplo que a gente dá, assim, no Partner, que a gente tem estudado porque a gente está lançando o produto. Pô, os administradores estão meio que suprindo aquele serviço provisoriamente e querendo suprir, talvez, aquele serviço no longo prazo, né? Mas o que a gente cutuca muito, fala assim, tudo bem, você vai colocar que o administrador X continua fazendo para você. Agora, já olhou as obrigações que a Ambima coloca do passo a passo do Know Your Partner, se ele vai te prover? Ele vai te dar classificação de risco de alto, médio e baixo, abrir por quê? E a gente provocando essa discussão com o administrador, assim, botando na parede, fala assim, ó, você vai falar mal do teu concorrente, né? Porque, no fundo, você é administrador e tem um outro grupo que é administrador e é distribuidor, né? Ou você mesmo é distribuidor e tem um conflito. Então, você vai prover para o teu gestor a matriz inteira que você falou que o teu concorrente é alto risco, você vai comprar essa briga? Não, não vou fazer isso. O que eu vou fazer é, eu dou sim ou não e eu dou lá a informação para, se ele quiser, tomar a própria conclusão. Eu falei, não, peraí, quem decide, afinal, é você está prevendo a classificação de risco ou você está só dando dado para o gestor fazer? E aí fica todo mundo meio sem resposta, né? Porque, no fundo, acho que ainda está aquela colocação do tipo assim, cara, não vem com mais problema, assim, essa solução até dezembro de 2024 a gente vai topar e tal. E eu falei, acho saudável. Agora, nessas questões, o que eu estou, acho que uma colocação de longo prazo, pensando no negócio. A gente, se você todo mundo trabalha com vários administradores, por diversas questões. Se você terceiriza diversas atividades, cada uma com o seu administrador, e focar assim, enquadramento, liquidez e Know Your Partner, eu acho que a gente vai chegar numa situação maluca no fundo, em que o cotista, quando comprar o produto na ponta aqui, não vai entender direito algumas coisas. Tipo, se der um problema de liquidez num fundo que o administrador usa o critério A, o administrador não, né? Que você usa e terceirizou para o administrador. Mas na outra terceirização do outro fundo usa um critério B, não é mais aquela... Antes você falava, não, fundo no... Vamos pegar o exemplo, na Intrag, na Mellon, a responsabilidade é dele, então ele tem o critério dele de enquadramento, de liquidez. Você pode questionar lá a Intrag e a Mellon, por que aqui estourou, aqui não estourou. Agora isso virou para você, né? Então, como é que você vai virar para o cara que o seu produto, talvez você tenha, às vezes, um mesmo produto em dois administradores e que você terceirizou isoladamente para os dois, um deu pau, o outro não deu. Ou por que um produto seu está num distribuidor? Porque o critério de terceirização de um partner de um administrador permite, o outro não. Então, essa questão meio do empoderamento do gestor, eu acho que assim, ela traz até um risco no longo prazo de como se for fazer essas terceirizações, né? Porque a responsabilidade é do gestor, né? E aí você vai meter no embrolho e fala assim, não, um cliente reclama porque um produto estourou no administrador A e não estourou no B. Você fala assim, não, mas a responsabilidade é sua. Ah, mas eu terceirizei. Como é que você terceiriza com critério diferente? Então, a política de gestão de liquidez do gestor no longo prazo vai falar que ela funciona de um modo diferente dependendo de quem você terceiriza. Então, eu acho que, assim, pensando como business no longo prazo, eu acho que, assim, para alguns negócios menores pode resolver, mas eu acho que para negócios grandes, do ponto de vista do cliente, vai ficar meio esquizofrênico, né? Então, eu não sei como é que a CVM pensa nisso no longo prazo, é um desafio para mim, mas assim, como conviver com gestores que adotam critérios diferentes de liquidez, enquadramento no partner, porque terceirizaram, né? Não, esse ponto é importantíssimo, Brazoni, e obrigado pela provocação, né? Porque assim, a gente pode ler um 175 também dessa forma, né? Como uma norma que mudou esse centro, né, de referência de consistência, né? Antigamente esse centro de consistência era o administrador fiduciário, né? E hoje ele passou a ser o gestor, né? E porque, de novo, né, ele passou a ser responsável, mais uma vez, né, em linha como se faz lá fora, né, como funciona mesmo, né, por todos os produtos dele, né. Então, é isso mesmo, esse gestor ele tem que ter esse conforto de que todos os fiduciários, né, com quem ele mantém, né, essa relação, e agora ombro a ombro, né, não é mais uma relação de subordinação ainda, né, que contratual jurídica, né, mas ele tem que ter essa consciência, essa convicção, né, de que todos os produtos de todos os fiduciários seguem essa mesma lógica, essa mesma consistência, né, para o tratamento dos assuntos de gestão, né, que basicamente são todos os relevantes, né, num fundo, né, como liquidez, enquadramento, enfim, você citou e tantos outros, né, não vou dizer iguais, né, mas assim, consistentes, né, se conversando, né, assim, você não vai chegar numa situação, enfim, né, em que dois fundos seus, né, sei lá, supor aqui de crédito privado, né, iguaizinhos ali, né, em termos de estratégia, carteiras muito semelhantes, etc., né, passaram por situações
às vezes envolvendo a reputação da gestora, por exemplo, né? E aí passaram por situações de resgate estressados parecidas, né? E aí um fecha para resgate e outro não. Né? Putz, isso assim, tem um potencial de dar uma dor de cabeça para o gestor, ou, né, agora o cardápio está até mais, né? Aí um fecha para resgate e o outro faz um side pocket, né? Assim, pô, mas assim, não pode, isso de jeito nenhum, tá? Então, assim, o gestor ele tem que... E, aliás, assim, até no passado, vamos combinar que já não poderia, né? Mas, assim, que realmente no passado, assim, essa posição de coisas, né, quando a regulamentação lançava as responsabilidades e esse protagonismo do fiduciário, criava essas distorções, entendeu? Assim, já não era correto antes, né, obviamente, você vê esse tipo, né, de comportamento, né, eventual, né, de comportamento de um gestor, né? Dois fundos parecidos, um fecha, outro não fecha, pô, assim, em situações parecidas, né? Mas agora acho que talvez a 175 nesse aspecto tenha deixado isso mais claro, né? Assim, eu falo, olha, assuntos de gestão, e francamente ali, né, o core do fundo são assuntos de gestão, né, eles são do gestor, né? Então o gestor tem que se responsabilizar por eles, né? Ainda que, né, ou sub, ou, né, enfim, retro, contrate o fiduciário para isso ou aquilo, né, ao fazê-lo, justamente porque a responsabilidade é dele, e a 175 deixa isso muito claro, ele se assegurando de que, olha, não, o fiduciário vai fazer o que eu acho que faz sentido, né? Essa situação que você mencionou do fiduciário, assim, não, tudo bem, eu faço para você, mas vou te passar aqui já, né, o resultado final da conta, né, vamos chamar assim, né? Pô, não pode, né? Assim, realmente, sem o gestor entender exatamente como o fiduciário chegou naquela conta, né, tá errado, né? Assim, não dá nem para a gente assumir que o gestor realmente consegue chegar naquele nível de conforto de que o fiduciário está fazendo, né? O que lhe foi atribuído fazer, né, em linha com o que o gestor espera, né? Então, óbvio, de novo, né, sei que é uma discussão difícil, complexa, cultural até, o mercado realmente vai ter que mudar um pouquinho de cultura, né, nesse assunto, né? Talvez, assim, eu fico aqui, né, sempre tentando resgatar, né, falar, poxa, por que a nossa indústria é tão diferente nesse aspecto em relação ao mundo lá fora, né? Mas acho que talvez assim a explicação que eu consigo ver, né, que a nossa indústria aqui ela meio que nasceu ali mais no seio ali do mundo de renda fixa, que era o mundo Banco Central, né, até 2001, né, e consequentemente o mundo bancário, né. Esse mundo mesmo de gestores independentes aqui no Brasil acabou começando tarde, né, enfim, né, depois, né, ainda bem que veio, né, mas assim realmente demorou mais, né, para crescer aqui. Um pouco diferente, né, da dinâmica de nascimento e crescimento das indústrias de fundos lá fora, né, ou pelo menos de alguns países relevantes, né, Reino Unido, Estados Unidos, né, Austrália, com certeza o modelo de crescimento foi outro, né, e aí eu acho que isso meio que induziu a nossa indústria, né, para um modelo ali muito bank-centered, vamos dizer assim, né, e que é mais representado ali na figura do fiduciário, né? Então, isso acabou, enfim, fazendo a indústria do que é hoje, né? Mas realmente assim, como eu acabei de colocar, né? Isso foi criando, né, uma série de, aliás, até a nossa regulação ela acabou sendo, com muita franqueza, né, sendo induzida por esse modelo também, né? Ao depositar essa confiança toda nós mesmos, né, na regulação, né, no fiduciário, etc., né? É muito claro, né, por causa das questões reputacionais que a gente sabia que os bancos tinham, etc., né, e uma confiança até nossa mesmo de que, olha, esse cara vai cuidar do produto, né, porque ele tem um business ali de valor altíssimo para proteger, né. Mas o fato é que é isso, né, assim, você vai criando uma série de distorções, de coisas assim meio fora do lugar, né, e à medida que a indústria vai crescendo, que o segmento de gestores independentes foi, né, crescendo, né, essas distorções vão ganhando muito relevo, né? E vão deixando a indústria muito disfuncional, né? Era uma coisa que a gente precisava corrigir, né? Não ia ter como fugir desse assunto, né? E tentamos corrigir. Então, de novo, né, Brazana, como você colocou lá no começo, é claro que sabemos, isso eu sempre faço questão de dizer, assim, muitas vezes um regulado lendo a norma não percebe isso, mas a gente tem plena consciência de que a norma ela é muito disruptiva, muito. Assim, ela traz muita novidade, muito estrutural para todo mundo. E justamente com base nisso,
tentamos ser o mais razoáveis, proporcionais, enfim, serenos possível, porque a gente sabe que vai doer. Assim, não tem jeito. Já está doendo, né? Assim, vai levar um tempo, né, razoável, né, para esse modelo mental, né, até dos regulados mudar, né, e a gente ter um estado de coisas mais parecido com a forma como isso funciona em grande parte do mundo, né, ou na maior parte do mundo, né? Mas é para onde a gente tem que ir. Bom dia, pessoal. Sou Verônica, sou da Maravi, que é um dos fornecedores de sistema que está aí ligado nas novidades para entender como é que a gente vai implementar isso tudo dentro do que a norma prega e que os gestores precisam. E aí uma dúvida prática sobre a estrutura de classes e subclasses. A minha dúvida é como que a gente vai passar a olhar para a carteira por padrão. Eu posso olhar, por exemplo, para uma carteira da classe e dizer que ela agora tem várias cotas, uma por subclasse, ou eu posso ter um olhar da carteira da subclasse, onde eu rateio os ativos da classe. E aí, claro, eu posso ter os dois olhares, mas eu queria pegar um pouco da percepção de vocês do que deve se tornar o padrão. Então, por exemplo, até a divulgação lá da carteira em XML Ambima vai ser da classe ou da subclasse? Qual que é o olhar que vocês acham que é mais interessante e mais necessário para o mercado e para o gestor? Não, tá bom. Sobre a Ambima, assim, eu não vou poder falar muito, né? Mas, assim, em relação ao nosso mundo ali, e óbvio, tá, de novo, neste assunto como em qualquer outro, né? A gente pode rediscutir sempre, né? Mas a lógica normativa foi de que as classes concentrassem as carteiras, né? E as subclasses os arranjos de passivo associados àquela carteira, né? Então, você atribuir parcelas de uma classe a subclasses específicas não é possível, né? Essa classe ela vai ter uma carteira consolidada única, né? E ela vai ser comungada, dividida, né, pelos cotistas distribuídos, né, nas diversas subclasses do fundo, né, com seus respectivos, né, e diferentes, né, direitos econômicos e políticos, né. Para cada subclasse, presumidamente, né, em função disso, você vai ter mesmo um valor de cota, né, diferente, né. O que eu tenho ouvido muito do mercado, né, como saída operacional para isso, é pensar numa cota bruta, né, semibruta, né, que seria calculada no nível da classe, e aí depois você desce para cada subclasse, descontando as despesas daquela subclasse para chegar nas cotas de cada uma das subclasses, né. Parece uma série inteligente, enfim, né, super razoável e funciona, claro, né. Mas é como a norma foi pensada em relação a essa divisão. Eu consegui ser claro ou não? Sim, perfeito. Obrigada. Bom dia, sou Gabriel do Biron Mellon. A minha dúvida, até aproveitando o gancho, né, da classe e da subclasse, olhando a abertura das taxas, né, principalmente depois do ofício, onde foi permitido a gente juntar administração e gestão, manteve-se separada a distribuição. Imaginando que os gestores não querem abrir os seus acordos com os distribuidores, então existe um caminho de ter subclasse por distribuidor, né? Um caminho ainda sendo conversado, mas imaginado ali. Como que a CVM tem visto esse cenário, uma vez que o fundo espelho ele não é bem visto, já que o distribuidor não pode navegar entre ele, o cotista não pode navegar. Como que a CVM tem visto a questão da portabilidade de um cotista, de uma subclasse, de um distribuidor para uma subclasse de outro distribuidor? A gente estava brincando lá fora, né, Brasil? Eu falei assim, quanto tempo será que vai levar para alguém fazer uma pergunta sobre transparência de remuneração? Vê no momento bom. Falamos um pouco de governança. Eu volto no assunto depois. Né? Mas tranquilo, gente, sem problema, claro, né? Se é a dúvida que se tem, é a dúvida que você tem que tirar. Você falou, né? O gestor não vive sem produto, né? Exatamente, não vive sem o produto, aliás, né? Apesar da pergunta estar vindo da Melo, né? Mas assim, em nome dos gestores e tal, né? Mas, sem dúvida, né? Assim, isso é uma discussão que está em andamento, inclusive, com a CVM, né? Assim, claro que a subclasse, isso foi de propósito, né? Quando pensamos no 75, né? Vimos no Instituto da Subclasse uma boa chance de alavancar essa pauta da transparência de remuneração, né, com segregação das taxas e tal, justamente pelo potencial que você teria de instituir subclasses diferentes, né, para cada arranjo de distribuição, né, para além
né, do critério clássico, né, de divisão que hoje existe nas estruturas master feeder, né, de perfis de público, né. Só que realmente assim, né, botando isso no papel, né, escrevendo, fazendo os diagramas, etc., né, o que o mercado tem percebido é que, assim, combinado, né, claro, ou provocado, né, justificado, vamos dizer assim, né, pela heterogeneidade, né, nos arranjos de distribuição que a gente tem hoje, né, os arranjos remuneratórios, né, de distribuição que a gente tem hoje, é que dentro de um mesmo fundo ou dentro de uma mesma classe, né, você poderia ter que estruturar muitas subclasses, né, algumas dezenas, né, para conseguir acomodar isso, né. E aí realmente pode ficar confuso, né, para o investidor, né. Fala, putz, né, tá lá com a lâmina, né, escolher a estratégia, aparece lá 30, né, lâminas na frente dele, né? Escolhe aí, né? Não, quer dizer, nem todas vão ser elegíveis para ele, claro, né? Mas assim, enfim, né, pode ficar ali um cipoal, né, de opções, né, que traga muita confusão, né? Isso obviamente nos preocupa também, né? Não é um cenário bom, né? Em termos de transparência, de novo, né? Aquela constatação, né? Não sei se alguém famoso já deve ter dito essa frase, né? Mas assim, não necessariamente mais informação é informação melhor, né? Pode ficar um negócio tão poluído que você, putz, né? Estou confuso, né? Ainda mais pensando aqui num perfil médio de investidor, né? Então a gente está tentando chegar aqui e tentando mesmo, tá? Porque a gente não tem um consenso. Eu mesmo neste momento exato estou esperando uma proposta da Ambima que me traga, né, cenários para pensar sobre, né? Enfim, né, como arrumar isso, né, como racionalizar isso, né, melhor dizendo, né, o uso das subclasses de forma que sim, né, você dê, né, alavanque essa transparência das taxas explodidas, mas não, enfim, né, não ofereça ali uma matriz infinita, né, de possibilidades que deixa o investidor maluco, né, ele fala, pô, enfim, né, não consigo escolher, né. Então quanto menos comparar, né? Então esse é o desafio hoje. Não é um desafio muito fácil, né, para ser sincero, né? Essa discussão, né, não começou faz tempo não, faz talvez 1 mês atrás, 2 meses atrás que a gente começou a pensar sobre isso, né, especificamente. Você vê, é um negócio meio que é uma coisa meio típica da 175, né? É uma norma tão diferente, né, que algumas fichas elas vão caindo muito tempo depois, né? Você vai desdobrando, desenvolvendo, não sei o quê, aí vai caindo lá no detalhe, você fala, caramba, esse negócio aqui nem tinha conseguido antever e olha só o que aconteceu, né? Faz parte, de novo, assim como, né, algo tão novo, em gênero a gente, enfim, já imaginava que fosse acontecer, né? Que a gente fosse se deparar com algumas questões algum tempo depois, né? Mas eu tenho certeza que a gente vai chegar num consenso razoável, né? Só abrir um parênteses aqui, né? E aí até peço desculpas por não te dar uma resposta definitiva ainda, né? Porque ela não existe mesmo. A gente tá em busca dela, né? Mas só um parênteses assim, não é que a gente tenha permitido, porque eu vi que você mencionou, né? Juntar as taxas de administração e gestão, né? Não é bem isso, né? Assim, elas continuam tendo que ser divulgadas de forma separada, né? Mas o que a gente pensou foi numa dinâmica de divulgação dessa informação diferente, né, um pouco mais flexível, né, nos documentos mais formais do fundo, que, enfim, né, geram um custo de observância maior mudar, né, etc. Você prevê aquela taxa reunida, né, mas fazendo uma remissão obrigatória a um local, usualmente o site, né, do próprio administrador ou gestor, né, onde essas taxas estarão explodidas, explicando naquele momento da consulta, né, que parcela, né, daquela taxa de administração e gestão, né, cabe a cada um dos dois, né, para aquela classe, né, ou subclasse, né. Então essa foi um pouco a dinâmica. Eu só fico preocupado assim, mais com a narrativa, né. Às vezes, alguém ouve isso e fala, pô, mas então só o distribuidor ficou separado, né? Aí não, gente, não confundam, por favor, continua separadinho, tudo, né, mas com essa dinâmica de transparência peculiar, né. Bom dia, pessoal. Gerson do B9 Melon também. Minha dúvida é um pouco relacionada à parte de governança também, escrituração de cotas por conta e ordem especificamente. Então, o 175 trouxe a obrigatoriedade, né, agora do distribuidor ter essa autorização da CVM.
e, né, tem um prazo para obter a licença, tem um prazo de aprovação, e muitos distribuidores ainda não conseguiram obter essa licença. E aí, alternativamente, ele tem a possibilidade de providenciar o registro ou depósito em uma central depositária também autorizada pela CVM. Uma vez que o distribuidor ele opte, né, por realizar esse registro, né, eu entendo que a central depositária tem todo o fluxo de conciliação das cotas, né, com a posição do livro do administrador e o livro do distribuidor. Mas, né, ainda nesse cenário, também falando da contratação do gestor, né, que ele vai diligenciar o distribuidor, como que você enxerga esse papel dos três partes, né, o distribuidor, o administrador e o gestor na conciliação, sendo que também vai ter a central depositária fazendo a conciliação dele? Você acha que todas as partes têm que fazer essa conciliação, ou a partir do momento que a central depositária, né, tem essa responsabilidade, ela é regulada, isso seria o suficiente para atender o objetivo principal, que é evitar a fraude? Né? Não, perfeito, né? De fato, todo mundo vai ter que participar desse processo, né? Em particular, o administrador, junto com a central depositária, né? O administrador fiduciário e o distribuidor, né? E por quê? Lógico que o gestor tem esse papel fundamental, né? O Brazuna já explorou muito bem, né? E eu cheguei a mencionar aqui, né? De verificar se esse distribuidor atende os requisitos da norma, né? Ao fazer a contratação, né? Ou manter, né? A contratação que já tinha, né? E aí, meu amigo, está credenciado como escriturador, né? Se não tiver, né, esse gestor, né, já diligenciar lá o registro ou depósito das cotas na B3, né, esse papel dele mais assim nessa governança de coisas, né? Aliás, essa regra é interessante, o artigo 34 da 175 é uma regra pura de governança, né? Porque quando você fala dessa questão de exigir um credenciamento do escriturador, obviamente não é a burocracia por si mesma, né? É o que está por trás disso, né? O que a gente exige quando pede esse registro, né? Quem passou por um registro escriturador sabe do que eu estou falando, né? Robustez tecnológica e operacional, estruturas, controles e processos adequados para isso, segregação de funções, né? E da atividade, né? Então, quer dizer, é tudo governança, né? E aí é uma discussão que a gente trouxe para dentro, né? Da distribuição PCO, que era um modelo operacional que nada sistêmico, nada generalizado, nada disso não, mas que vinha trazendo alguns probleminhas ali, né, pontuais, realmente preocupações de supervisão para a gente, né, em alguns casos meio feios, né. Mas, enfim, fechando esse mega parênteses aqui, voltando para o seu ponto, né, tirando esse papel mais de governança que o gestor tem, obviamente, né, no operacional, se o fiduciário e o distribuidor não contribuírem, a central depositária não consegue fazer o trabalho dela, né? Porque ela vai conciliar o quê? Né? Assim, obviamente, para conciliar essa posição do fiduciário com a posição do distribuidor, os livros, né, ela precisa receber informações dos dois, né? Então, esse triângulo ele é necessário, né? Óbvio que o distribuidor vai continuar, né, mandando as informações para o fiduciário, mas vai passar a mandar também, né, para a central depositária nessa hipótese, né? Da mesma forma, o fiduciário, né, que não mandava para ninguém, né, a princípio, né, vai ter que passar a mandar essa informação para a central depositária também. E a central, enfim, né, realizar esse controle, essa conciliação, que no fundo é o nosso grande interesse nisso, né, que também é uma saída de governança interessante, né, que é justamente um terceiro independente, né, é uma outra forma de você isolar aquela função, né, em alguém já presumidamente, né, pela própria natureza do negócio, né, e pela autorização que tem na CVM, né, preparada para isso, né. Então, por isso pensamos nessa saída também, né. Vamos ver como é que isso evolui, né? A gente tem visto algumas pessoas, alguns participantes, alguns regulados migrando para esse modelo mesmo, né? Do registro, né? Muito francamente, assim, acho que as pessoas também têm uma perspectiva às vezes meio simplista, né? Quiçá até equivocada, né? Que o registro como escriturador pode ser uma saída mais barata ou mais rápida, e cara, não é assim não, assim, a exigência do registro não é leve, assim, porque a atividade em si, ela é uma atividade, né, veja que na atividade de escrituração a gente está lidando com o risco de principal, né, assim, o dinheiro do cara simplesmente sumir, né, então assim, não é um risco baixo, né, ainda que a probabilidade seja baixa, a gente tem um ecossistema de escrituração aqui saudável, né, robusto, mas assim, o impacto, né, de problemas nisso é muito violento, né? Então é um processo
de um lado, demorado, né? Existe uma análise, nem é a minha área que faz, né? É outra área lá da CVM, SMI. Mas é um processo demorado, complexo, né? E que impõe mesmo, né? Porque tem que impor, né? Alguns custos ali de observância para o participante, né? Então, assim, para quem é pequeno, principalmente, né? Eu acho, me parece, tá? Assim, que a saída do registro do depósito é bastante razoável, né? E tem um custo-benefício muito bom. Mas, obviamente, isso é, de novo, né? Volto a dizer aqui, decisão de cada um, né? O importante na norma foi trazer as opções, né? Acho que, enfim, respondi a sua pergunta? Tá. Sobre esse ponto, só um comentário, que nesse processo de discussão da norma, eu já vi discussão sobre isso, em que a discussão era assim, não, a norma falou que você tem que estar na central, você tem que ter habilitação, ou depois teve a possibilidade de falar, posso contratar um terceiro no grupo, né? Uhum. E a discussão chegou num ponto e falou assim, não, cumpri a norma, não está falando que eu sou obrigado a fazer a escrituração, eu tenho que ter a contratação. Uhum. E uma discussão fala assim, não, como assim? Você vai falar que você contrata o prestador, você não executa. Então, acho que tal é a preocupação do mercado, fala assim, primeiro eu tenho que fazer o check the box aqui do que eu cumpri, vira, depois eu vejo como eu vou fazer efetivamente, porque não faz o menor sentido, né? Instituição não, grande. Certeza. Você contratar, enfim, é para executar, né? Não é assim. Não, peraí, você vai contratar, mas não vai fazer, porque a norma falou que tem que contratar o quê? Complicado, né? Quando a pessoa avança tanto assim na inovação jurídica, né? Quando a gente pede para contratar, obviamente, né, para que o contrato seja executado, né? Assim, puxa, chato a gente ter que dizer isso, né? Mas assim, mas olha, vale sempre repetir o óbvio também, né? Maeda, eu queria só fazer um complemento da pergunta do Gerson. Olhando hoje o papel do distribuidor, porque a norma ela deixa a obrigação focada no distribuidor, nessa parte do registro, escrituração ou depósito, né? E acho que o grande desafio para ele, principalmente por trabalhar com diversos administradores, é conseguir fazer esse processo de uma forma consolidada, né? E aí, principalmente quando a gente fala de viabilizar o processo do registro, tem a dificuldade de fazer o duplo comando, né? Acho que o processo, para ele ser mais seguro, falando no processo do registro, o ideal seria ter o duplo comando, né? Assim que o distribuidor efetivou, mandou, o administrador deu o duplo comando, mandar para a registradora para fazer esse processo e fazer a conciliação. Você vê alguma necessidade de criar essa obrigação para o administrador na norma, para ter um processo mais robusto e mais seguro? E também facilitar o processo para o distribuidor, né, dele buscar outras alternativas. Porque o que a gente percebeu, principalmente ali do lado da RTM, quando a gente estava conversando com as instituições, é que às vezes ele queria fazer o registro ou o depósito, mas ele não consegue, porque às vezes um administrador topa fazer o processo, os outros não. E aí, tanto que algumas registradoras estão optando por fazer o processo do registro unilateral, que ele não é tão seguro, né, tão efetivo assim como seria no duplo comando. Assim, Luiz, eu quero crer que a gente não precisa escrever um negócio desse na regulação, tá? Mas assim, vamos acompanhar o desenvolvimento, o desenrolar, né, disso. Isso é um tema até, inclusive, em que a gente já começou a fazer supervisão, né? Lá pela CVM, né, com base lá no cruzamento de alguns dados, né, cadastrais e periódicos dos fundos, né, e assim, vestindo aqui os sapatos do fiduciário, né, vem um distribuidor ali de um fundo administrado por ele e diz assim, eu não tenho credenciamento como escriturador, não tem, enfim, justificativa, custo-benefício, né, para ter esse registro aqui, né, para essa gama de fundos que eu distribuo, e PCO de novo sempre, né, como esse é o escopo da norma, né, e também não tem ninguém ligado, credenciado como escriturador que eu pudesse contratar, né. A minha saída é o registro de depósito, assim, o fiduciário não tem opção, assim, ou ele, enfim, né, óbvio que isso pode trazer custo, aí outra discussão, etc., né, no âmbito ali da remuneração de serviços, mas ou ele provê, né, uma solução tecnológica, operacional, etc., né, para viabilizar o registro de depósito, ou encerra o contrato, entendeu? Ele fala, então tá bom, você
também não tem como fazer, então o nosso contrato está encerrado, né? Você não distribui mais o meu fundo. Assim, porque usar isso, vamos dizer, como desculpa, né? Ou justificativa para permanecer irregular é que não dá, né? Então, quero crer de novo, né? Que o mercado tem essa consciência, né? De que assim, a regulação ela deu algumas opções, né? Será, né? Uma decisão, obviamente, ali, como eu brinquei, né? Nessa governança, né? Extracorporativa ali, né? Entre os prestadores de serviços, né? Deles definir, né? Qual a opção que vai ser usada, mas tem que ser usada alguma, né? Senão é encerrar a relação, né? Mais alguma pergunta? Não? Vou colocar o último ponto aqui, falta 10 minutinhos para a gente acabar. Acho que aquela colocação que você falou um pouco de mercado e tal, sabe, uma visão que a gente pensa, que eu acho que talvez vai ser uma reflexão de mercado, de negócio da CVM, né? Que a gente, no fundo, assim, o nosso mercado chegou onde a gente chegou aqui de maneira diferente que lá fora, né? E no Brasil a gente tem uma questão, acho que, de tributação que sempre influenciou dinheiro que lá fora não é no mercado de asset management, está aqui. E eu acho que conforme a barra vai subindo, e a gente tem outras dinâmicas no mercado de distribuição, de assessor de investimento, o que a gente percebe no nosso negócio é que assim, tem uma proliferação muito grande, vai ter ainda, de caras que no Brasil adotam o chapéu de gestor, mas eles são meros alocadores. Então, eles estão muito mais no chapéu do cliente, de orientação do cliente, só que aqui, por ter uma legislação diferente, por questão de controle, por exemplo, o papel do investment advisor lá fora, que ele é um executor até, aqui o consultor não é. E muitos caras um pouco maiores, que deveriam ser consultores, eles viram gestores, vários multifamily offices não têm capacidade de gestão. Eles têm capacidade de prospecção de cliente, de definir perfil de risco, uma alocação de um portfólio, e ele quer fazer aquela alocação feijão com arroz, é fund of fund, é macroclasse de ativo, e com o crescimento de ETF, outros produtos passivos, ele vai cada vez menos ter uma mesa de trading relevante, né? E às vezes a gente olha muito essa questão lá fora, sai reportagens, há um tempo atrás, acho que não sei se foi o Brasil Journal, né, o FIT, falando que o mercado de gestores no Brasil é muito grande e tal, comparando o número errado, que quando você pega os investment advisors lá fora que executam, que a gente compara assim, o investment advisor lá fora é o gestor de carteira administrada aqui do Brasil, é o consultor. É uma população gigante, né? Então, talvez até uma coisa que a gente vai ter de ver no longo prazo é que, como está cada vez mais a legislação agora, dá uma robustez de uma gestora para valer, né? Uma gestora multiproduto, que tem produtos com complexidade maior de risco, etc. Mas a gente convive com o mercado... Do outro lado, a barreira de entrada é meio maluco, parece falar que assim, a norma ficou mais complexa, mas a barreira de entrada, às vezes, não ficou tanto, né? Porque a tecnologia tem ajudado. Assim, a CVM e a Ambima, nos processos de credenciamento, tem sido muito inovadora, sabe? Sei lá, 5 anos atrás, você não ia aceitar uma gestora num coworking, né? Ou sem ter um provedor próprio. Então, o custo de entrada, é engraçado, ficou baixo para montar, mas o custo de sobrevivência subiu muito, né? Então, talvez uma reflexão no longo prazo é falar, pô, talvez a gente tenha que dar... Aí você não quer dar subir a barra do consultor, restringente a entrar no mercado, né? Mas eu acho que o futuro, talvez, do nosso mercado é pensar assim, quem é alocador e quem é gestor mesmo, né? E talvez a gente vai ter de rever esses papéis, porque algumas obrigações da 175 vão deixar de fazer sentido para esse cara que é family office e alocador, né? E ele não vai ter capacidade, talvez ele não vai atrair profissional bom que fala, cara, aqui o papel não é gerir, aqui o papel é aconselhar cliente, né? Então, eu não vou ter um mega trader aqui que queira trabalhar aqui super qualificado e tal, nem ter o melhor salário do mundo, né? Então, fica um pouco essa reflexão que eu acho que a gente vai ter, talvez, de rever os papéis, né? É bem interessante mesmo essa reflexão, Marazuni, assim, ela se desdobra em algumas frentes diferentes, né? Tem essa questão que você mencionou e faz sentido mesmo, né, da estrutura da gestora em si, né? O que a gente deveria, né, pedir de estrutura mínima, etc., dado o papel mais limitado dela, né? Tem uma questão também, tem as questões, né, de segunda ordem associadas aos produtos que ela gere, né? Isso, a gente tem algumas demandas lá na CVM, no sentido de, putz, será que o regime informacional do meu produto tem que ser o mesmo, né? Um produto aqui fechado, né? Só para tem até single family office registrada na CVM, né? Ele fala, pô, estou aqui gerindo recurso de uma família e, putz, né? Estou aqui abrindo para todo mundo. E aí fica, né, de novo, estica e puxa, né, com essa coisa das exceções, né? E a gente, obviamente, né, claro, né, tem essa preocupação legítima de, poxa, né, mas vai ficar muito complexo, desarrumado isso, né? Tantas exceções para cá e para lá, né? E, obviamente, a gente não quer privilegiar também ninguém em detrimento de outro alguém na mesma situação, né? Então, parece uma discussão bem importante mesmo, né, de se fazer, né?
acho que o time, assim, né, talvez não esteja tão bom, né, porque a gente está, pelo menos aí, eu já perdi a ilusão, né, de que 2024 esse trabalho acaba, né, então, assim, da parte da CVM, né, então acho que, sei lá, pelos próximos 2 anos, pelo menos, né, eu mesmo já tenho prometido coisas aí para 2025, né, ali da parte da área de supervisão, né, e então, assim, a gente tem algumas coisas, vamos dizer, mais prioritárias ali, né, para tocar, né? Mas em termos de olhar o mercado como um todo, assim, eu acho que faz sentido você estar colocando, Brazona, de algumas formas esse tipo de demanda já tem chegado para a gente, né? E talvez valha a pena a gente organizar isso e repensar o nosso modelo regulatório, né? Maravilha. Bom, então acho que é isso. Agradeço a todos aqui pela presença aqui. Para a gente é um prazer ter vir para o Rio para fazer um evento desse aqui. A gente, cada vez mais, depois da pandemia, acho que a gente tem que voltar a fazer as conexões físicas aqui. E fica, caso alguém não tenha pego o QR Code, depois basta mandar mensagem para a gente via site, etc., sobre o material, ou querendo conhecer um pouco mais sobre a EAS, ou sobre o que a gente está fazendo com a RTM na parte do Hub de Fundos, ou até o pessoal da Compliance, infelizmente não pode estar aqui, a gente ia aprofundar um pouco mais, mas também sobre a nossa parceria. Então, que a gente está no mercado, assim, a gente está construindo soluções e para a gente é muito relevante ouvir a demanda efetiva, né? Porque a gente vai cada vez mais construir com base nos primeiros entrantes. Então, a nossa ideia é realmente entender o que se adequa ou não para ter um produto, a gente, quando eu falo Compliance, RTM, IAS, que realmente venha a prover uma infraestrutura decente para o mercado, não só frente ao novo desafio, mas ao estoque de problemas e desafios que a gente já tinha na indústria, né? Que eu acho que é uma indústria, assim, eu que estou nessa indústria há uns 20 anos, assim, quando a gente vê o tamanho que ela vem ganhando e a sofisticação, é algo que eu nem imaginava 15 anos atrás, quando eu estava na Ambima, lá interagindo com o regulador, sabe? A gente hoje, a gente ter contato, assim, só não fizemos gestora, não temos gestora, sei lá, na Amazônia ainda, mas a gente sabe que existe. Então, hoje a gente tem, assim, clientes pelo Brasil inteiro, a abrangência desse negócio tem sido muito grande. Então, para a gente é importante aí ouvir o feedback de vocês construindo esse negócio.